Bem-vindos, eu sou a Ângela, esse aqui é o Poddivergente, um espaço para a gente falar sobre superdotação e neurodivergências de uma forma leve e através do meu olhar materno. Hoje eu estou aqui com a Mariana Abuhamad, que é uma querida, Obrigada. É uma pessoa que eu tenho muito apreço, é de todos no Instagram minha favorita. E a Mariana vem falar com a gente hoje sobre dupla excepcionalidade. Ela vem falar sobre a superdotação junto com o TDAH. Eu vou falar um pouquinho da Mari, depois vou pedir para ela também falar sobre por que escolher a psicologia, né, e em especial a neuropsicologia. A Mari tem formação pela Universidade Federal do Paraná em psicologia. Ela é mestre em psicologia na linha de avaliação e reabilitação neuropsicológica e é doutoranda em psicologia na linha de avaliação e reabilitação neuropsicológica. Especialista em neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia. Tem experiência na área de neuropsicologia, avaliação e reabilitação neuropsicológica, dentro do contexto de saúde mental e desordens neurológicas. Ela é proprietária da empresa dedicada à criação e desenvolvimento de materiais para o contexto de intervenção neuropsicológica, Cognos Materiais de Estimulação Cognitiva. E também da Cognos Centro de Neuropsicologia, que é uma referência em Curitiba dentro da superdotação, e é por isso que a Mari está aqui. A Mari é uma pessoa que fala de uma forma que, para mim, como mãe, agrada muito, porque é uma forma acessível. E eu acho que a gente já tem muita trava dentro desses contextos. Então, a tua fala é realmente especial para mim, Mari. É por isso que eu te coloquei assim na minha lista dos bests. Que bom. Porque realmente é uma pessoa que eu acho que pode somar muito. E dentro do que o Poddivergente propõe, que é essa fala mais leve, e para as pessoas que realmente não conhecem, né, ou para que estão agora assim, deparando com alguma situação, não só familiar, mas, né, num contexto geral, a gente tem muitas mães aí que têm filhos que se relacionam com crianças superdotadas e acabam esperando desempenhos maiores, enfim. Então, para a gente começar, por que você escolheu a psicologia e, em especial, a neuropsicologia? Nossa, então vamos lá. Eu acho que eu vim de uma família, eu acho que muita gente na psicologia, querendo ou não, talvez as pessoas não falem isso abertamente, entendeu? Sim. Mas a verdade é essa. Eu acho que eu vim de uma família que eu achava que tinha um funcionamento muito diferente, assim, das outras famílias, sabe? Eu achava que minha família não era muito comum, entendeu? Então, eu acho que essa questão, esse assunto sobre saúde mental, ele estava sempre presente, mas de uma forma até inconsciente para mim, assim, né? Não eram pessoas que buscaram terapia, buscaram, né, tratamento, nada disso, mas eu achava que eles tinham um funcionamento muito diferente. Lógico, depois fazendo psicologia, acho que eu pude olhar mais atentamente para as pessoas da minha família e ver características aí, né, de um funcionamento atípico variado ali, né? Então, minha mãe, ela tem um TDAH muito grave, assim, a ponto dela nunca planejar o futuro, ela era bastante desorganizada. Hoje ela, com consciência, hoje ela faz o tratamento para TDAH, ela tem mais consciência, né, das suas dificuldades. Então, eu acho que ela consegue hoje lidar um pouco melhor, assim. Era uma pessoa extremamente criativa, mas tinha essa disfunção significativa, assim, sabe? Me esquecia na escola, me esquecia em horário, esquecia de horário, sabe? Sim. Era barraqueira, brigava com todo mundo, sabe? Então tinha essa questão, assim. Eu achava muito diferente esse funcionamento. Meu pai, já por outro lado, era uma pessoa extremamente inteligente, mas uma pessoa extremamente intensa, assim, sabe? E tudo pra ele era ou 8 ou 80, assim. E eu nunca consegui entender muito esse funcionamento dele, assim, sabe? Então acho que eu fui pra psicologia como uma tentativa de entender um pouco até a minha história familiar, assim. Pessoalmente, até então, eu acho que eu não me sentia tão diferente das outras pessoas, né? Quando eu fui buscar a psicologia, não era uma questão... era pessoal, mas era uma questão mais de entender a dinâmica familiar, assim, né? Então, acho que eu busquei a psicologia pra isso, assim, sabe? Às vezes eu escutava lá, né, no primeiro dia da faculdade, o povo falando, tô aqui pra ajudar os outros, tô aqui... E eu não. Eu falava, nossa, ainda não cheguei nesse nível. Eu tô aqui pra tentar me entender ainda, entendeu? Sim. Tô aqui E eu acho que eu tive também um episódio durante a minha adolescência de uma ansiedade social muito significativa, né? De toda vez que eu ia sair, fazer prova, eu passava mal, eu vomitava, nossa, era uma coisa louca. Então, assim, eu acho que eu também tinha muita dificuldade de lidar com isso. Eu até cheguei, meus pais, né,
colocaram ali, né, para eu fazer uma psicoterapia por um tempo, assim, mas era uma psicanálise na época, que era o que tinha ali no interior. Era legal, assim, mas eu não acho que foi tão eficaz para as minhas questões, assim, sabe? Então, acho que isso também foi um outro fator que me motivou a buscar a psicologia, no sentido de que, eu não aguento mais me sentir assim, né? Não aguento mais sentir essa ansiedade toda vez que eu tenho que desempenhar algo, né? Principalmente desempenho social, engraçado isso. Acho que o desempenho acadêmico aparecia, mas o desempenho social, para mim, era algo muito... que pesava demais, assim, sabe? E com o tempo, com certeza você foi aprendendo a se conhecer, mas a gente ainda nota dentro do teu perfil uma fala mais assim, tipo, eu não tô nem aí se vão me julgar, né? Mas eu tô aqui, vão me colocar. Então, assim, talvez seja importante a gente pensar que, eu não sei se, nem te perguntei se você tem TDAH, mas não sei se faz parte do teu contexto, mas de qualquer forma, a superdotação, alguma coisa nesse sentido deve fazer, né, Mari? Porque a tua fala, ela sempre vem muito calçada, mas ela nunca deixa brecha, né? Então, assim, pensei comigo, quando vou falar de TDAH com superdotação, eu preciso da Mari, né? Porque eu acho que tudo que você já produziu, né? E com a Cognos, e com as meninas, com o teu time inteiro ali, é muito rico, né? Nesse sentido, para a gente deixar, não que superdotação sozinha seja um assunto pequeno, mas eu acho que faz sentido a gente trazer esse contexto mais profundo, né? Exato. Eu acho que é engraçado porque isso vai fazendo parte da nossa história, né? Eu sempre tive, né? Acho que nessa história familiar, sempre pessoas, alguns, né, de alta performance, outros muito disfuncionais no sentido de execução, de organização, né, de planejamento, de sustentação, assim, da ação ao longo do tempo, né? E acho que isso depois a gente vai chegar nisso, mas acho que isso foi trazendo os desdobramentos que a clínica foi tomando, né? Ao mesmo tempo que a gente tem ali, né, essa preocupação, né, com essas questões que envolvem aí, né, a intensidade, né, o potencial intelectual, a gente também tem as preocupações com, né, as questões relacionadas à função executiva, assim, né. Sim, e se você for olhar, assim, a minha entrada dentro desse contexto e trazer o Pó-Divergente foi primeiro para quebrar estereótipo. E aqui a gente está falando de dois muito estigmatizados, né? Porque a gente não consegue nem conceber, dentro de um padrão de pensamento social, do que a sociedade tem hoje, que uma pessoa inteligente possa ser uma pessoa distraída. Ou possa ser uma pessoa que não desempenhe com maestria tudo que a inteligência vai oferecer, mas como que ele pode ter superdotação se ele é tão distraído? Né? Exato. Como é que ele pode, se na escola, mas ele esquece de tudo, ele não anota na agenda, ele não faz a prova ou esqueceu, né, coisas assim do dia a dia tão simples. E no contraponto, você tem aí, às vezes, nesse contexto da dupla excepcionalidade, produções incríveis que não fazem sentido, parece, né? É porque eu acho que as pessoas, elas têm uma visão muito categórica sobre as coisas, né? Então, elas acham que, né? Então, toda criança superdotada, ela não pode ser desatenta. E todo TDAH é extremamente desatento, né? As pessoas, elas têm essa visão de tudo ou nada, de sim e não. E é engraçado até pegando esse gancho, né? Sem querer atropelar as coisas, né? Mas eu acho que agora só esse gancho é importante, porque eu acho que as pessoas, elas precisam compreender primeiro, eu acho que tem uma questão, assim, para neuropsicologia, que é o conceito de funções executivas, né? Não sei se muitos já ouviram falar, mas quem não ouviu falar, né? Funções executivas são essas funções mais frontais aqui do nosso cérebro, relacionadas aí com a nossa capacidade de autorregulação, né? De autocontrole, né? Elas não são necessariamente responsáveis por a gente perceber, sentir, agir ou pensar, mas elas são os mecanismos por trás do pensar, do sentir, do agir, né? Tradicionalmente a gente trabalha de uma forma muito simplista com funções executivas, dizendo que funções executivas é a nossa capacidade de planejamento, de organização, de controle emocional, mas é uma visão muito simplista, né? Basicamente, o que elas fazem é controlar aí os nossos processos cognitivos, né? Regular os nossos processos cognitivos, iniciar, monitorar, mudar quando isso exige, né? Só que olha que engraçado, as funções executivas, às vezes quando a gente está olhando uma criança, independente da condição que ela tem, ou de um adulto, independente da condição que ele tenha, a gente não vai olhar se ele tem ou não função, se ele tem ou não atenção, se ele tem ou não funções executivas, porque isso pode funcionar de modo diferente em contextos diferentes. Então, eu posso pegar uma criança que tem TDAH, por exemplo,
E ela tem muita dificuldade de atenção no contexto acadêmico. Mas ela é super capaz de acompanhar uma conversa quando tá com os amigos, né? De conseguir acompanhar o fluxo de um assunto sem qualquer distração. Ou ela parece descomprometida com as atividades da escola, mas ela é super comprometida com as atividades do judô, do futebol. Sim. Né? Enfim. E até dentro do contexto escolar, se consegue, assim, por exemplo, um que é distraído em matemática, mas é super atento em história? Sim, total. Total. Tá. Isso não tem só a ver com a questão de motivação. Acho que a motivação ela é algo que interfere muito nessa autorregulação, né? Então, quando eu tô intrinsecamente motivado, é engraçado, eu não preciso das minhas funções executivas operando, assim. Eu não preciso de autorregulação quando eu tô intrinsecamente motivado. Tá. O problema é quando eu não tô intrinsecamente motivado. Que você Quando eu precisa acionar para que elas te deem um suporte para você continuar atento. Isso, exatamente. Por isso que às vezes os pais reclamam, mas ele sabe escovar os dentes, ou ele sabe tomar banho, mas eu preciso pedir 1000 vezes para ele e vai lá escovar o dente, vai lá tomar banho, né? Então, as funções executivas, elas são esse mecanismo aí autorregulatório, né? Que permite a gente funcionar, né? E óbvio, assim, elas podem falhar em diversas circunstâncias, em diversas situações. É normal que todo mundo apresente alguma falha de execução. É normal que em algum momento alguém haja por impulso. Tá. É normal que em algum momento alguém tenha dificuldades no planejamento, né? Só que isso a longo prazo não traz tantos problemas ou limitações na minha vida, né? Tá. Isso não impede que eu participe ativamente de um contexto social, de um contexto profissional, acadêmico. Quando a gente está falando de um transtorno, a gente precisa ter, a primeira evidência que a gente precisa ter para fechar um diagnóstico é essa, de um prejuízo funcional marcado. Eu preciso que essa pessoa, ela tenha um prejuízo na socialização, uma pessoa que não consegue se relacionar com as outras pessoas sem conflito, ou às vezes um prejuízo na questão acadêmica, está tendo dificuldades em acompanhar ou aprender ou reter um assunto porque a atenção flutua, né? Porque é impulsiva, porque não monitora o seu próprio desempenho na execução das atividades e tarefas, ou eu tô tendo problema no meu trabalho porque eu sou visto como irresponsável, quando na verdade é porque eu faço uma má gestão do tempo, né? Isso envolve... E tem um processo consciente nisso? Da pessoa que está do lado da pessoa que é TDAH mais superdotada, ela tem consciência de perceber essas falhas? Então, a gente vê que no caso da dupla excepcionalidade, porque a gente vai ver que na superdotação uma característica é essa alta consciência, né? Do que eu sinto, né, dos meus próprios pensamentos. Engraçado, isso tem um nome, tá? Que é metacognição, a gente chama, né? Metacognição é a nossa capacidade de entender as nossas forças e fraquezas cognitivas, né? No que eu sou bom, no que eu não sou bom. Essa tarefa parece difícil, então eu preciso de uma estratégia aí, né? Pra lidar melhor com ela. E a gente vai ver que geralmente isso tende a ser algo muito positivo na superdotação, né? Algo que a gente vai ver que, né... decola. Decola. É muito comum, às vezes, é o que chama a nossa atenção e que nos faz pensar, às vezes, nossa, como essa criança é madura, no caso da criança, né? Como essa criança é madura para a idade dela, né? Porque parece que ela tem uma autopercepção, assim, muito boa para a idade que ela apresenta. Só que, engraçado, no contraponto, no TDAH, a gente vê que isso é uma limitação importante. Geralmente, a pessoa com TDAH, ela tem muita dificuldade de se monitorar. Isso interfere até no nosso funcionamento. Por exemplo, você, quando está lendo um livro, você provavelmente... em algum momento se distraiu, porque nem todo livro é legal. Às vezes o livro é chato, às vezes ele é entediante, às vezes o assunto, aquela parte do livro tá meio repetitiva. E aí você se distrai. Só que daí você, opa, pera lá, me distraí, deixa eu voltar. Voltei, sei aonde que eu me distraí. Isso, e não perde tanto tempo lendo o livro. A pessoa com TDAH, ela não... ela leu 8 vezes o mesmo livro. Exato. Ela chega lá no final, ela fala, putz, não entendi nada. Não entendi nada, porque ela nem percebeu o momento em que ela se distraiu, né? Então, essa falha no automonitoramento é uma característica muito significativa nas pessoas com TDAH. Claro, eu não tô falando que toda pessoa com TDAH vai ter o mesmo perfil de funcionamento. Isso serve para tudo que você falar hoje, né? Isso serve para tudo que eu falar hoje, exatamente. Vamos fazer uma... A gente vai ver assim, o que é mais comum de aparecer. Lógico. Né? Então, o que é mais comum de aparecer é essa falha no automonitoramento. Mas olha só, quando a gente tá falando de dupla excepcionalidade, a gente não tá falando da soma. De dificuldade e de potencialidade. A gente não tá falando de soma de sintoma. Não é pegar fazer um mix, botar os dois no liquidificador, sai pronto. E ver alguém misturar. É um terceiro. É um terceiro, entende? Então, a gente vai ver que aí, essa questão do automonitoramento, ela pode oscilar muito. E é engraçado, sabe o quê? Na dupla excepcionalidade, independente se é a superdotação com TDAH, a superdotação com autismo, é comum que a gente observe que
alguma das duas condições pode se sobressair, ser mais evidente, muitas vezes, nessas condições. E isso não quer dizer com a questão da intensidade delas, de fato, no ser. Talvez tenha, sabe? Ainda ninguém, não tem, assim, você não, ainda estudo, não tem tipo, resposta pra tudo. Sou TDAH X%. Sim. Entendeu? Tipo, falando de um jeito mais concreto, é mais ou menos isso. Eu acho que isso pode variar conforme a intensidade dos sintomas. E outra, a gente tem que considerar que a gente está olhando muito para essas características dentro do indivíduo, mas o ambiente, ele forja. Exato, o ambiente é algo que influencia muito, né, na condução dessas características ao longo do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente que às vezes não é muito responsivo às minhas necessidades, eu vou ter muito mais dificuldade ou não de regulação. E isso serve, inclusive, só para superdotação. Que eu até vou apontar uma coisa que as pessoas confundem muito com um TDAH ou com uma dupla excepcionalidade, quando, por exemplo, a gente tá falando, quando a gente fala do superdotado, a gente está falando de um indivíduo que sente demais, né? Que o pensamento é mais complexo, que questiona demais, né? Que pergunta demais, que vai muito a fundo nos seus interesses, que às vezes pode chorar demais, parecer dramático demais, tudo é demais. Quando a gente tá falando de algo que é demais, é sinal que se é demais, não cabe, né? Se é demais... Vaza, exato. E aí, pode ser que essa pessoa, ela comece a crescer sentindo que tudo isso que eu sinto, a forma com que eu percebo, ela é errada, ela é inadequada, né? Porque é isso, né? Vai ser a professora que vai falar, fulano, não é sua vez de responder. Deixa o coleguinha. Ou às vezes, não é pra você avançar na apostila, a prof não chegou lá ainda, né? Ou às vezes os próprios pais falam, para de fazer drama, você exagera muito, né? Então eu sempre tô ouvindo ali que eu sou exagerado, né? Que eu não devo, que eu devo ser menos, né? E aí eu começo a acreditar mesmo, que eu tenho que ser menos pra caber, né? Só que isso não me ajuda a entender ao longo da minha vida, de fato, o que eu sinto. E isso é a base de qualquer regulação emocional. Porque você está treinando para entender o que você sente, você está num processo de treinamento de limitar, então não... daí não tem espaço para eu elaborar essa experiência emocional. Que vai ser mais complexa, né? Que vai ser demais. Né? E não tem nada de errado com isso, sabe por quê? Porque a gente na clínica gosta muito do Dabrowski. Eu sei que tem gente que vai falar, Dabrowski não é ciência. Eu gosto dele. Pra mim, ele explica muita coisa na clínica, assim, sabe? Então, assim, a gente gosta muito do Dabrowski na clínica. E pro Dabrowski ele vai falar, olha, essa intensidade é a base do potencial. É o que permite esse indivíduo ver o que ninguém vê. Né? É o e além, que vai, né? E além daquilo que, né, qualquer outra pessoa... né, não consegue ir. Então, isso é a base da inteligência. Então, a intensidade não é algo que precisa ser eliminado. É algo que eu preciso aprender a andar de mãos dadas, né? Só que, lógico, se eu não tenho um caminho compreensivo, né, que as pessoas compreendam... Até vou dar um exemplo simples aqui. Olha como o ambiente tem influência. Para qualquer pessoa. Né? Vamos pensar um ambiente A. Eu gosto tanto de te ouvir, mas... Então, eu adoro dar exemplo. Vamos pensar aqui no ambiente A. Então, você chegou um dia triste no trabalho. E no seu trabalho, as pessoas vão ignorar o que você está sentindo. Elas vão fingir que não estão vendo o que você está sentindo, tá? Então, você chega lá, todo mundo ignora, ninguém toca no assunto. Você sabe que tá todo mundo te vendo triste, mas ninguém fala nada. Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir cada vez mais pior, né? Claro. Cada vez mais triste. Oprimido. Mais sozinha, isolada, oprimida. Agora, vamos supor que você tá no ambiente B, que vai chegar pra você e falar assim, não vem com essa cara hoje, não. Hoje tem muita coisa pra fazer, tá? Olha, nada de drama hoje, hein? Ó, não tô com tempo pra isso, tá? Isso daí você tem que resolver na sua casa. Aqui, ó, trabalho. Você vai sentir o quê? Invalidada. A agressividade vem. Agora, se você tá no ambiente C, que chega pra você e fala, Ângela, eu tô percebendo que você tá triste. O que aconteceu? Quer conversar sobre isso? Eu tô aqui pra te ouvir. Como é que você se sente? Acolhida. Então, eu falo, o ambiente, ele tem uma influência direta em como a gente se sente, e como a gente se vê, como a gente se percebe. Então, isso serve, pensa, para uma criança que sente demais, isso é ainda mais complexo, né? Então, eu preciso desse ambiente que tenha espaço para me ouvir. Não quer dizer, eu falo para os pais, não quer dizer que você concorde com o que o seu filho está fazendo, né? Mas, assim, não vai ter correção antes da conexão. Não tem limite antes da validação. E validar não quer dizer, você tá certo. Não, que lindo isso. Não, é só te ouvir. Exato, é só ouvir e dizer, olha, parece que você tá frustrado, porque né, tal coisa aconteceu. É chato mesmo quando isso acontece, né? Só que não dá para reagir assim. Quando você reage assim, as pessoas ficam, né, chateadas, né? Eu não gosto quando você faz isso. Aí vem o limite, entende? Depois que eu já passei por esse processo de nomear e validar. Mesma coisa. Vou dar um outro exemplo. Quando você chega em casa, às vezes você, sei lá, brigou com alguém no trabalho.
Você chega lá pro seu marido ou pra sua esposa, você conta pra ela, fala assim, olha, hoje, eu não aguentei. Eu falei tal coisa pra fulana porque eu já não aguentava mais a fulana, ela tava me irritando. Aí ele fala, nossa, mas você foi brigar por isso? Que desnecessário. Não, na hora que você tem vontade de fazer com sua esposa, seu marido, dá um soco na cara dele, torcer a cara dele, entendeu? Corta a comunicação na hora, entende? Porque você não quer correção naquele momento. Você quer alguém primeiro disponível pra te ouvir e que entenda. Não precisa ser alguém que concorde, mas que entenda. Sim, né? ou que só te ouça, pelo menos. Só te ouça, pelo menos. Então, é assim, não é diferente, entendeu? Como uma criança. Sim. E aí, o que acontece? Isso é importante, isso é a base da regulação. Se eu não tenho alguém que me ajude a nomear o que eu sinto, né? E se eu não tenho espaço para entender que o que eu sinto é legítimo. É lícito. É lícito. É verdade. Né? Eu posso sentir raiva de algumas coisas. E também que é diferente, sabe, Mari? Porque, assim, o que eu noto é que existe aquele negócio básico, né, que falam, não compare filho, não compare, né, mas existe um padrão que é a média, né, que é o ser típico, o indivíduo típico, e ok, tá tudo certo, só que assim, dentro de um contexto familiar, não existe uma validação para criança. Eu acho que até agora a gente consegue mais acesso do que antes. Vamos pensar aí em 20, 30 anos atrás, era muito pior do que isso, né? E aí você tem esse contexto. E aí, me corrija se eu estiver errada, porque a ideia do podcast é essa, porque eu vou trazer umas dúvidas bem primárias, mas assim, num contexto de uma mãe, por exemplo, que olha uma criança que vai para a escola e que a professora diz, olha, não presta atenção em nada, aí chega em casa, faz uma mega produção, sei lá, uma estrutura lá, uma maquete, não sei o que, nossa, em casa, não sei o que, aí, esse piá é um vagabundo, ele só quer fazer maquete, ele só quer fazer... É um preguiçoso. Preguiçoso. E daí, o que tem em paralelo? Tem 5 tipos de primo que só tira 10, 8 tipos de amigo que só tira 10, ou que pelo menos é bonzinho, e daí você diz, olha lá, aquele lá, se você estudasse um pouquinho mais, você entendeu? Então assim, acaba, e aí eu vou pra minha pergunta, acaba que nem uma coisa nem outra é identificada por conta disso? Sim, aí tem 2 pontos, a gente enquanto clínico, a gente vai olhar 2 coisas. A nossa preocupação aqui é distinguir, né, porque às vezes quando você olha a superfície do comportamento, se você começar a categorizar isso, então, não é desatento em sala de aula, então é TDAH. Você vai errar. A chance de você errar é muito grande porque podem existir várias explicações para o mesmo comportamento. A gente tem que entender mais a fundo, né? Olhar não a superfície, mas o que está submerso. E o que está submerso é uma história única e individual de cada sujeito, né? Então, 2 coisas que a gente vai olhar ali enquanto clínico, né? Então, uma das coisas a minha preocupação inicial vai ser, por que ele funciona diferente em casa e na escola? É muito comum isso em crianças com TDAH e com dupla excepcionalidade. Porque a escola, ela é um ambiente, às vezes em casa, é um ambiente mais estruturado. É um ambiente em que eu tô no controle de o que eu vou fazer, como são as atividades, né? Eu faço o que eu quero, às vezes mais na hora que eu quero. As demandas da escola, elas são diferentes, né? Às vezes a demanda da escola, lá eu não faço só o que eu quero, né? É o lugar onde eu tenho que ser organizado. Eu tenho que fazer em grupo, às vezes. Às vezes, as relações sociais, elas não são tão estruturadas assim, né? Ou seja, eu tenho que aprender a negociar, eu tenho que aprender a aceitar a ideia do outro também, eu tenho que aprender a esperar a minha vez, né? Lá, às vezes, onde eu vou ter que colocar em prática as minhas funções executivas. É até por isso que a gente tem o IPD lá na clínica, né? O grupinho do inteligente porém disperso, porque a intervenção sozinha, a intervenção individual com uma criança com dupla excepcionalidade ou com TDAH, ela falha. Por quê? Porque às vezes, o contexto clínico de atendimento individual, ele é um contexto estruturado, onde a criança já aprendeu a perder para mim no jogo, onde ela, né, já sabe mais ou menos como levar as coisas. Eu, quanto clínico, também não vou desafiar ela a um ponto de que possa comprometer o nosso vínculo, né? E vínculo é importante. Desestabilizar, né? Os desafios, eles são de acordo com o nível ali, né, de capacidade da criança lidar com ele. Então, assim, é uma relação mais estruturada. O grupo não. O grupo, por mais que as atividades sejam estruturadas, você não sabe como cada criança vai responder, né, às demandas. Né? Às vezes a criança ela vai gostar do que o amigo ouviu, mas às vezes ela também vai dar uma resposta totalmente impulsiva e inadequada ali pro amigo, e aí você vai ter que se regular, né? Então a regulação ela é exigida nesse contexto menos estruturado. E às vezes por isso que os pais às vezes chegam no consultório, às vezes com demandas da escola e não demandas pessoais em casa. Em casa tá tudo certo, é lá que dá o BO. Exato. Aí também, lógico que existe outra explicação. Pode ser que na escola a desatenção ela seja porque ele tá desmotivado,
Porque ele não E tá aí interessado entra a naquele questão da assunto. superdotação, não só do TDAH. E daí a professora ela vai chegar e vai falar assim: ah, Mariana, mas ele não sabe tudo sobre esse assunto. Realmente, o superdotado, para ele se sentir desmotivado ou desengajado, o problema não tá no que ele já sabe. Não é isso, mas tá no método de ensino, entende? Tá. Pensa, ele é uma criança que tem uma energia ilimitada, que faz associações com uma velocidade mais rápida, né? Às vezes se pega um turbotel da vida, que é uma criança com uma intensidade motora, né? Com essa energia ilimitada. Ela vai produzir necessidade de tanto se movimentar. quanto Sofia, Isso. só que ela vai produzir no contexto dele. Do Ivo criativo, por exemplo. Então, assim, é uma criança que às vezes se desinteressa pelo método de ensino. Não é que ele já domina aquele conteúdo, porque isso é um preconceito que eu vejo que está presente nas escolas. Que elas acham que, mas por que eu vou fazer uma adaptação ou uma aceleração se esse é um conteúdo que ele não dominou? Mas a minha questão, às vezes, não é de conteúdo, entende? Claro que a gente fala que dentro do enriquecimento vai ter um aprofundamento de conteúdo. Mas a gente está falando de outra coisa, de uma outra necessidade que não está na ordem do conteúdo, está na ordem do método, do estilo de aprendizado, que cá entre nós, na verdade, beneficiaria toda e qualquer criança. Sim. Né? Algo mais estruturado. Ainda mais dessa geração. Mas não é muito difícil isso? Dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho ao invés de você chegar lá e falar isso, e discorrer sobre aquele assunto, Sim. você pensar numa forma de engajar os alunos que valorize a participação ativa. Você quer que eu te dê um exemplo? Assim, claro, o Ber não tem TDAH, mas o Ber é uma criança acelerada e que desmotiva muito fácil na escola. Então, o Ber sempre tá, assim, a Bianca, que é a neuropedagoga, psicopedagoga, enfim, que é quem salva, ela pega e larga, pega e larga, pega e larga. Então a gente sempre tá assim, né? Aí, tipo, o Ber entrou em disfunção. Aí pega o Ber, ajeita ele, bota na rota de volta. Mas assim, o Ber faz até tem que colocar logo aí, por gratidão mesmo, da Escola Humanizada. A Escola Humanizada é um projeto da Universidade do Amazonas. Então, eles fazem aulas e são aulas gratuitas. Ai, cara, a Escola Humanizada é incrível. Então, o que acontece? Eles têm lá um projeto e aí os professores assim, nossa, pensa, tudo o pessoal da universidade mesmo, dando aula para crianças com potencial. Não tem... Inclusive, veio através da Mensa. Então, assim, a Mensa, nossa... Sou apaixonada, assim, na questão de como a Mensa lida com a superdotação e a gente tem que fazer uma ressalva que eu insisto, né? Que apesar de ter um índice de corte na Mensa ali do 98%, a Mensa não deixa de olhar a superdotação dentro de critérios que não correspondem ali aos 98%, né? Inclusive, a Escola Humanizada é uma parceria e ela beneficia qualquer criança. Não existe nenhuma necessidade de laudo para que a criança entre no contexto. O que acontece é que entra 20 e sai 3, porque aí eles não conseguem acompanhar e também os professores, como a ideia é trazer o conteúdo de uma forma um pouco mais robusta, eles também não podem baixar aquilo para poder atender quem pode ser atendido por uma... Entendeu? Né? Porque daí, enfim, mas uma grande parte fica. E aí, ali dentro, Mari, eles propiciam à criança essa liberdade de escolha do que está aprendendo. Então, o Ber fez, faz uns 2 anos atrás, ele fez um gibi, que era um gibi aventuras capivarísticas, um negócio assim, que era sobre capivara. Então, o que ele fez? Uma professora de biologia pegou para fazer a mentoria, ele tinha como se fosse um TCC, ele tinha mentoria, horário com ela fazia mentoria, estruturaram tudo. Eu quero que você veja o gibi, até vou botar o link, porque a gente botou uma versão dele virtual, né, porque a maioria dos amigos que fizeram parte do projeto, cada um com o seu, estão fora. Mas assim, o que ele trouxe? Ele trouxe características, ele trouxe peso, tempo gestacional, características assim, de classe, reino, filo, coisa bem complexa, só que dentro de um contexto infantil. E aí ele escolhia e assim é com todos, eles têm uma semana lá para poder apresentar projetos. Você vê criança falando de planeta, você vê criança falando de culinária, você vê criança falando de plantio, você vê criança falando de reciclagem. Então assim, cara, eles vão longe, mais longe que você nem imagina. Então assim, eu, como mãe, e aí eu penso assim, Mari, que é uma função dentro de um processo que é a escola, e eu acho que vai levar muito tempo. Para que a gente tenha um ideal, se é que um dia a gente vai ter, né? Mas assim, eu acho que a gente como mãe, a gente tem uma responsabilidade que é de buscar caminho.
Você entendeu? Então, assim, o Pó Divergente é um caminho para isso, para poder trazer esse tipo de informação, sabe? Mas, assim, eu não vejo a escola como um lugar que eu consiga... Ainda é um lugar que ele precisa estar, Sim. mas que eu tenho que estar equilibrando entre o que ele tolera... O que, sabe, mas do que é rico para ele é muito pouco. Não tô desmerecendo o conteúdo. Mas eu tô entendendo o que você tá falando. Sabe? A gente tá falando, e sabe o que a gente tá falando? A gente tá falando, porque cada vez vai piorar mais, por quê? Porque olha só, o acesso que essas crianças estão tendo com inteligência artificial, com tecnologia, é uma dinâmica completamente diferente da nossa, de aprendizado, de ritmo das coisas, de velocidade. Autonomia. De processamento de autonomia, sabe? Que não se encaixa mais nesses moldes tradicionais de ensino, assim. Não tem mais sentido. Perdeu o sentido a escola focar em conteúdo e não em habilidade. Porque, assim, sinceramente, a gente tem que confiar mais uns nos outros, né? Porque eu acho que a criança, ela é capaz de caminhar e alcançar o seu potencial se ela tiver um ambiente que acolha as suas necessidades, que entenda as suas necessidades, que desenvolva habilidades ao invés de ficar inserindo goela abaixo conteúdo informativo, Sim. que hoje em dia, tarefa de casa hoje em dia, entendeu? Você acha que as crianças não fazem com IA da vida, com chat GPT da vida? Qual o sentido disso hoje, entendeu? Sim. Se ela tem uma dúvida hoje, ela tá na palma da mão dela, ela pode ir buscar. Ela não precisa esperar uma aula sobre isso. Parece que tem um julgamento, né, do que é certo e errado nesse caso, né? E muitas vezes essa rapidez propicia que o tempo também seja dedicado a coisas que são do interesse maior da criança, né? E também não dá para tirar daí, Mari, a questão do que é necessário da base ou dessa condução da escola. Eu já sou meio revolucionária. Eu acho mesmo? Acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá. É por isso que eu gosto de você. Acho que dá. Eu acho que a escola tinha que ser um lugar que a gente se sentisse feliz, entendeu? Entendi. E hoje em dia, eu não sei, não é todo... Eu não vou falar que... Não é que as crianças se sentem tristes na escola, não é isso. Sim. Mas eu não sei se elas... Eu acredito que a escola, enquanto instituição... ela tem um papel e um potencial a cumprir que cada vez mais está distante, entendeu? Das práticas realizadas dentro desse contexto, sabe? Então, assim, eu acho que dava para ser mais revolucionário nisso, assim. Dá, né? Mas vai ser difícil. Vai ser difícil porque a gente vai ter que mudar toda uma formação, né? Todo um pensamento sobre ensino e aprendizado. É verdade. Né? Então, assim, não acho que isso vai acontecer de uma vez, né? Até porque estruturalmente é complicado até o modelo de sala de aula, uma coisa. Isso que eu ia falar, assim, se a gente for olhar, é que a educação virou produto, né? E na medida em que ela vira produto, eu acho que aí as coisas foram se perdendo muito, né? De vez. É impossível numa sala de aula com 30 alunos você achar que todo mundo está aprendendo no mesmo ritmo, com a mesma velocidade, com o mesmo grau de interesse e engajamento. É impossível, né? Sim. Então, essa ideia que a gente tem, né, de tentar engajar os alunos e favorecer a participação ativa, ela funciona em grupos pequenos, não em grandes grupos. Então, já começa aí, E daí entendeu? é caro, né, Mari? E daí é caro, exatamente. E também, Aí vou te falar mais uma coisa, né? Aí, talvez, do teu ponto de vista, isso seja um pouco mais distante, porque você está aí no contexto que é profissional. Agora, como é difícil com profissionais, Mari. Você escuta coisas assim que, assim, chega a dar um arrepio, né? Do como o profissional tá mal preparado, né? O profissional da psicologia mesmo. Como eu tô dentro desse contexto do voluntariado, eu vejo gente falando coisas assim que eu falo, nossa, não é por aí, né? E aí, dentro das escolas também, tem esses profissionais atuando. E muitas vezes atuando nessa fixação desse contexto de que, mas nossa, será mesmo que é superdotado? Né? Será que faz sentido, né? Eu, graças a Deus, assim, eu sempre falo, porque acho que também vale, né? O Ber tá numa escola que se entende nesse contexto fluido, né? É uma escola que eu levo, eles dizem, tá, e agora o que a gente faz? Então, assim, eu adoro isso. Eu adoro isso, porque assim, eles abrem. Mais a flexibilidade, né? A flexibilidade é tudo, é onde, né? E agora eles estão com uma pessoa especialista lá dentro da escola para poder fazer o PEI. E a primeira coisa que eu escutei dessa pessoa foi, o PEI é vivo. O PEI não vai funcionar se não for aplicado a ele. Então vamos fazer de pouquinho. Isso. Mas vamos fazer. Exato. Às vezes vale mais começar com um objetivo e implementar esse objetivo do que ter 10 objetivos escritos e não fazer nenhum, né? Isso é verdade. E aí tem pai e mãe que fica feliz com o calhamaço na mão.
E às vezes é igual para todo aluno, você vai ver igual de todos os alunos, né? Mas imagine, se às vezes pensar na adaptação, né, e na inclusão de uma criança só com superdotação ou só com TDAH já é difícil. Imagina. A dupla excepcionalidade é complexo. É complexo por quê? Porque a gente não vai ignorar o potencial e não pode também ignorar as dificuldades presentes, né? Tá. Então, né, eu sempre vejo dessa forma, assim, sabe? Não é olhar para alguém que tem dificuldades, mas é para olhar para alguém que tem um potencial sem direcionamento. Tá. Né? Porque a sensação que a pessoa com dupla excepcionalidade tem é: eu sou capaz ou eu não sou capaz? Né? Sempre fica na dúvida. Exato. Eu sou ou não sou capaz, né? Porque às vezes é isso, eu consigo... Estão me enganando. Ou às vezes eu tenho uma ideia, ou até uma coisa de ser meio que, né? Aquela sensação de que, tipo, parece que eu tô sempre aquém daquilo que eu sou capaz de fazer, assim, sabe? Porque eu acho que tem uma consciência parcial de que, poxa, eu tenho capacidade, eu às vezes vou além no meu raciocínio, mas na hora que eu vou executar, é tudo uma bagunça. Né? Eu procrastino, eu não termino. Sim, e assim, Mari, na questão da superdotação, a gente vê a questão do entendimento das funções executivas da parte de quem é o superdotado, dele poder entender isso depois que entende. E depois que eu olhei o Marcelo, meu marido, com TDAH e superdotação, mudou tudo. Parece que... Aí falam, mas depois de velho não precisa fazer laudo. Nossa! Gente, eu já tenho até um corte falando disso. Todo mundo precisa fazer um laudo no mundo. Porque é um entendimento, sabe? E aí você consegue olhar aquele indivíduo e ver as características. O que eu quero, assim, trazer como talvez uma pergunta, questionamento é assim: na superdotação a gente não tem um transtorno. Sim. Tá? Mas no TDAH tem. No TDAH, e quando a gente fala dessa dupla excepcionalidade, a gente tem algum mecanismo funciona como no autismo, por exemplo, que tem um treinamento. Existe isso dentro da dupla excepcionalidade que possa facilitar para que se treine a função executiva de forma mais... Total. Sabe por quê? Por mais que tenha uma disfunção que é de ordem neurológica, que é cognitiva. Então, acho que essa é uma grande questão, principalmente para quando o indivíduo adulto ou os pais vêm buscar avaliação, é entender o que é um problema comportamental do que é um problema de funcionamento cognitivo. E isso muda tudo, né? Tá. Isso muda a nossa compreensão, né? Muda o tipo de intervenção que essa pessoa precisa. Porque se é problema de comportamento, a gente vai trabalhar questões ambientais e comportamento. Agora, se é uma questão de disfunção cognitiva, por mais que essa disfunção, mais que o problema seja crônico, então assim, não tem cura para isso, né? Mais que tome a medicação, né? Haja uma melhora no funcionamento, vem aí a intervenção neuropsicológica focada, né, na cognição. Mesmo que haja disfunção, é sempre possível aprender a habilidade executiva. Né? Mesmo diante da disfunção executiva, a habilidade executiva é sempre possível de aprender. E o que a gente faz até na intervenção neuropsicológica não é... Às vezes as pessoas elas associam isso a treino cognitivo. Não é só treino cognitivo, muito pelo contrário. O treino ele é o nosso laboratório para a pessoa começar a implementar aquelas estratégias de automonitoramento, estratégias de divisão de tarefas em etapas, estratégias de colocar mais intervalos, fazer um checklist para monitoramento daquilo que eu tenho que fazer, estratégias às vezes para evitar interrupções constantes quando eu estou tentando fazer uma tarefa e isso faz com que eu procrastine e não termine nunca, né? Porque sempre tem às vezes uma intrusão ali, né? Que acaba me tirando da tarefa. A gente vai achar ali estratégias mais eficientes para implementar nesse momento. Só que olha só, tudo começa com uma base, que é aquilo que a gente já falou lá no começo, que é ajudar o paciente primeiro a identificar as suas falhas. Porque assim, eu posso ter consciência do meu problema? Posso, né? Eu sei que eu sou TDAH, eu sei o que eu me distraio, o que eu ajo, né, por impulsividade em alguns momentos. Essa é a consciência mais básica que a gente tem. A gente tem uma outra consciência que a gente vai chamar de consciência emergente, que é eu perceber o problema quando ele está acontecendo, né? Que é a nossa consciência online, a gente diria assim, sabe? E nem sempre as pessoas, o TDAH ou com dupla excepcionalidade, eles vão ter essa consciência online. O que impacta ainda mais... Sim, o estrago foi feito. Exato. Quando a disfunção, ela não tem a ver com a extensão do problema no cérebro, muitas vezes. Ela tem a ver com um grau de dificuldade que eu tenho de implementar estratégias que podem me ajudar a desempenhar. Que no dia a dia, até para pessoas típicas, assim, a pessoa de alto funcionamento é a pessoa que mais usa estratégias... Né, no seu dia a dia, é aquela pessoa que se organiza, né, que tem uma agenda para organização, que, né, usa ali, né, estratégias tanto externas quanto internas para conseguir se organizar melhor, né. A gente vai ver que a pessoa que menos usa estratégia, ela é mais disfuncional, né.
Então, só que para isso, para eu me engajar em qualquer estratégia que possa me ajudar a cooperar com o problema, eu preciso ter consciência desse problema. Eu preciso ter consciência de quando ele acontece e ainda mais, que daí é um grau de consciência mais sofisticado, que é o que a gente vai chamar de consciência antecipatória. Eu já sei que eu tô desregulando. Eu já sei que aquilo vai ser uma situação desafiadora, então, o que eu posso fazer para isso, tá? Como é que eu posso me preparar para isso, sabe? Então é isso que a gente faz a intervenção, sabe? A gente busca desenvolver habilidade, mesmo que tenha um comprometimento da função, sabe? Me traz isso de forma prática, assim. Então vamos supor, eu sou desatento, isso não vai mudar, tá? Né? Eu sou desatento e isso não vai mudar. Eu vou ser desatento até eu morrer, provavelmente, porque essa é uma condição crônica minha. Tá. Né? Não tem o que eu possa fazer que vai melhorar isso. Tá. Mas, por exemplo, diante de uma tarefa que exige atenção, eu posso o quê? Dividir ela em pequenas partes. Tá. Então, eu tenho um projeto aqui de longo prazo, então hoje eu vou fazer essa primeira etapa do projeto. Tá. Aí eu vou combinar com o tempo. Eu acho que isso daqui, 50 minutos é suficiente para eu fazer essa primeira etapa do projeto, né? Então, durante esses 50 minutos, uma combinação de coisas. Eu não penso mais nada. Eu vou desligar meu celular, eu vou deixar meu celular para lá, vou desligar, né, a televisão, vou fechar meu computador. Se eu tiver que fazer no computador, vou fechar as abas que eu não vou usar e vou permanecer ali. Mas a cada 10 minutos eu vou pôr aqui para eu fazer um intervalinho, né? Vou lá, bebo uma água, recupero, né? Controlo ali o grau de esforço que eu tenho que realizar. Porque o problema da desatenção, muitas vezes, não é iniciar a atenção, é sustentar isso durante, né, até a finalização da atividade. Então, se a dificuldade é em sustentar isso, pequenos intervalos podem me ajudar a sustentar isso por mais tempo. Eu vou falar que isso funciona, isso não é só uma estratégia para quem tem um transtorno. Para todo mundo. Por exemplo, eu preciso de agenda para anotar meus pacientes. Por quê? Porque de memória eu não vou lembrar quem eu tenho, o nome das pessoas que eu tô atendendo, quem são, eu não vou lembrar. Por que eu não vou lembrar? Porque isso excede a minha capacidade cognitiva. A minha memória, ela não tem essa capacidade de se lembrar, a minha memória de curto prazo, de tanta informação ao mesmo tempo. A gente faz isso. Quando a exigência da tarefa excede o nosso funcionamento cognitivo, o que a gente faz? A gente compensa. Estratégia. A gente compensa isso, né? Então é isso, a gente vai olhar para a tarefa, olhar para a exigência da tarefa, para as minhas dificuldades e achar um meio. E assim, agora eu vou te fazer uma pergunta, talvez não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Quando eu faço um treinamento, né, ou me organizo para fazer uma tarefa com algum recurso, tá? Dentro dessa estrutura do meu cérebro, eu não vou usar a parte natural que faria aquilo. Eu vou ter que botar uma outra parte para eu consigo fazer com que isso se torne natural a longo prazo? Consegue, esse é o propósito. Primeiro a gente começa com um treinamento, a estratégia ela é sempre externa para depois eu conseguir ir internalizando isso, assim, sabe? E é bonitinho, porque a gente vê até eu vou usar isso como exemplo no grupinho, né? Então, com criança o trabalho é ainda mais lúdico e mais didático. Por exemplo, como é que você ensina uma criança pequena sobre o conceito de flexibilidade cognitiva? Né? Tipo, é um conceito muito abstrato. Pra quem nunca ouviu isso, vai falar assim, nossa, o que isso quer dizer, né? Tipo, né? Como é que eu vou explicar isso pra criança que ela tem que ser mais flexível, né? E nem é explicar o trabalho, né? Na verdade, isso é treinado nesses casos, não é explicado, né? Então, é bonitinho porque daí a gente usa personagens, né? Então, a gente usa... Esse é o dos super intensos. No IPD, a gente usa bichinhos, tem os animaizinhos, é verdade. E daí, da flexibilidade é o camaleão adaptável, né? Porque camaleão muda de cor, né? Conforme as condições do meio. E aí, uma criança chegou lá outro dia pra mãe, a mãe tava me contando, né? Que ela foi numa padaria até perto de casa ali. E é uma padaria que tinha, na época, passado por uma reforma. E aí, tinha uma senhora na frente deles e a senhora chegou no caixa e falou assim, nossa... Eu não tô achando mais nada aqui. Não gostei dessa reforma. Nossa, agora eu tô perdida aqui. E reclamou. E daí, o menininho viu isso, daí ele chegou pra moça, e era um menininho com dupla excepcionalidade. Daí ele chegou pra moça do caixa e falou assim, moça, olha só, eu gostei muito da reforma, tá? Só a iluminação aqui que tá meio escura, que precisa dar uma melhorada. Mas não escuto o que aquela mulher lá falou não, porque eu achei que ficou ótimo. Daí ele entrou, saiu da padaria, entrou no carro com a mãe. Ele falou, mãe... Eu podia ter falado com aquela senhora para ela ir na Cognos. Para ela aprender sobre flexibilidade. Porque ela entrou. E olha que bonitinho, ele começa a reconhecer o conceito do que ele tá aprendendo e até vendo no outro. E olha como isso muda tudo, Ângela, porque daí eu começo a entender que não é uma falha de caráter minha. Não é uma falha pessoal minha. Aí não é fica leve. Porque eu sou preguiçoso. Isso protege a autoestima, entendeu? Quando eu consigo nomear. E aí você estava falando da história da avaliação, né, num adulto...
quando o adulto busca uma avaliação, ele não busca só um diagnóstico. Essa é a verdade, entendeu? Eu não quero um diagnóstico apenas. É uma explicação para a vida. Eu quero uma explicação, exato, para minha história subjetiva de sofrimento. E às vezes é um sofrimento subjetivo que ninguém viu, né? Que não tá na testa dele, que o outro nunca vai compreender. Porque se às vezes ele chegar para alguém e falar assim, não sei, eu me sinto diferente, eu acho que tem alguma coisa em mim que eu não sei explicar e que eu queria entender. A pessoa vai falar, imagina, você acha mesmo que você é diferente? Eu acho você tão legal, né? Não sei. Começa a fazer uns links. Às vezes o outro não vai entender, sabe? Sim. Então, às vezes é isso. Às vezes eu vejo que muitos adultos, eles buscam uma explicação para essa história subjetiva, né? Até esses dias chegou mesmo uma adulta lá no consultório achando que tinha TDAH. E aí ela falou assim, Mari, olha, eu tenho um filho que fez uma avaliação recente para superdotação, uma irmã que fez avaliação para superdotação, só que eu não sei, eu tô na dúvida se eu sou superdotada. Minha irmã acha que eu sou, mas eu acho que eu sou TDAH mesmo, assim, né? Porque eu interrompo os outros quando eu falo, né? Porque às vezes eu me distraio com as coisas. Ela contou, né? Tipo, foi aniversário da minha filha. E aí eu esqueci de cantar parabéns. Eu esqueci de pegar o bolo pra cantar parabéns. Como que você esquece uma coisa dessa, entende? E aí, assim, entendendo... Qualquer outra pessoa que você tá falando de profissionais, né? Tem profissionais que vão olhar pra isso e vão falar assim, nossa, TDAH com certeza, não tenho nem dúvida, né? Olha os sinais clínicos. Nem cogita outro. Nem cogita outra coisa. O que a gente busca é tentar entender, buscar explicações, mas por que ela é assim? E eu preciso provar por que ela é assim. Entende? Sim, você não pode ficar na dúvida. Eu não posso ficar na dúvida, entendeu? E aí, quando você vai ver, ela tinha um índice de compreensão verbal lá de 135, assim. Então, era uma pessoa que fazia associações muito rápido. Então, numa conversa com outras pessoas, e tinha uma velocidade de processamento também. O cérebro tá correndo lá na frente. Exato. Né? Ele tem que interromper. Eu já entendi o que a pessoa disse e já associei isso com várias outras coisas, entendeu? Isso então, é chato, mal educado, não é? Não, e é engraçado porque, olha só, daí a gente vai no prejuízo funcional. Eu falei, mas você tá deixando de ter amigas por conta disso? As pessoas estão se afastando de você por causa desse comportamento? Ela, não, Mari, não, as pessoas me adoram, não sei o quê. Então, tá vendo? O prejuízo funcional também não é... E aí a questão dos esquecimentos, né? Quando a gente foi ver, ela é uma pessoa super perfeccionista, é uma pessoa sobrecarregada. Uma coisa pro adulto também é importante, sabe, Anderson? Às vezes o adulto, ele às vezes tá num momento de vida que exige adaptações, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, principalmente pra mulher, assim, que se tornou mãe. Né? Aí você tem um ajuste de papéis... Né? Você tem uma sobrecarga maior com o cuidado de um outro indivíduo, às vezes pouca hora de sono, porque, né, tem criança que tem excelente padrão de sono, tem criança que não, que tem um péssimo padrão de sono, né? Isso varia, né? Tem a sobrecarga porque ela também vai acordar mais vezes pra mamar, né? Faz parte, né? Acho que todo mundo que é mãe vai entender, né, o que é esse período de ajuste. E às vezes, algumas pessoas se ajustam rápido e outras nem tanto, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado também quando a gente tá avaliando uma pessoa numa situação de sobrecarga, porque ela vai achar que ela é TDAH também nessa situação. Porque, poxa, a gente vai ver que essa energia que eu utilizo para me regular é a mesma energia que eu uso para executar as coisas. A fonte é a mesma. A fonte é a mesma, entendeu? E aí a gente vai olhar se, às vezes, algumas questões elas podem ser falta de energia executiva ou falta de habilidade executiva. Se eu pego alguém que chega já fico de orelha atenta, entendeu? Quando alguém chega e fala assim, ai, Mari, eu acho que eu tô em burnout, eu tô cansado com o meu trabalho, eu tô sobrecarregado, né? Tem várias coisas acontecendo na minha vida agora. Às vezes nem é um bom momento de fazer diagnóstico nenhum, às vezes é um momento que a gente vai ter que ter muita cautela, porque às vezes nem a superdotação vai aparecer nesses momentos, entende? Porque eu tô cansado. Se eu tô cansado e tô exausto, a execução vai estar muito aquém. E a gente tem que tomar cuidado, porque a avaliação, ela não avalia potencial, ela avalia desempenho. E o desempenho, ele é sempre estrangulado por sobrecarga, por questões emocionais, por falta de motivação, por falta de engajamento, por falta de interesse, por sono, por fome, por várias outras coisas, né? E a gente vai ter que olhar para além dos scores ali, porque, né, pra gente tentar alcançar ali, né? E o potencial, no caso de uma avaliação, ele pode ser comprometido por alguma situação do TDAH mais explícita? Pode, isso é uma coisa bem importante. Não do cansaço, mas do TDAH propriamente dito. A gente vai ver que boa parte dos testes, até falando de forma técnica mesmo, boa parte dos testes, apesar de, por exemplo, a inteligência, ela é um conceito diferente de funções executivas. Só que a verdade é que na prática, inteligência incorpora funções executivas. Então, por exemplo, se a gente pega algumas tarefas da escala Wechsler de inteligência, que é o VISC, VAIS, VASI, que quem já fez avaliação já deve ter ouvido falar nessas escalas, e são as principais escalas de inteligência que a gente tem hoje, né? Principais porque elas têm uma visão mais compreensiva do sujeito, ela não dão só um QI total, né? A gente vai ver que, por exemplo, tem subtestes como subteste vocabulário, que é de definir palavras.
ela é uma tarefa muito em aberto. Ela é uma tarefa que não tem um começo, meio e fim bem delimitado. Ela é uma tarefa que exige soluções únicas e criativas ali. Isso exige flexibilidade cognitiva. Pronto, acabou. Pronto, se a pessoa, ela... E a rigidez, até era isso que eu queria falar, às vezes confunde lá quando eu tava falando da elaboração emocional, desse contexto de validação. Se eu sou um sujeito que nunca aprendi a lidar com as minhas emoções, eu vou evitar essas emoções, porque eu não sei lidar, isso vai me desorganizar. A expressão emocional, ela é desorganizada quando eu não entendo bem o que eu sinto, né? E aí, o que acontece? Eu vou começar a evitar situações que eu não conheço, ou situações que me expõem a emoções intensas que eu não vou saber lidar. E aí eu sou visto como o quê? Como rígido. Aquela pessoa que não quer experimentar nada novo, né? Que não gosta do novo, que prefere sempre a mesma coisa, ou que prefere, né? Principalmente quando criança, né? Ficar sob proteção, né? Sozinho, dos pais. não quero me enturmar. Ou sozinho, não quer se enturmar. Então é visto, às vezes, né? Até o isolamento, né? Ou como autismo, ou como uma pessoa rígida, né? Ah, mas veja só, ele tem uma disfunção executiva, ele é rígido. Não, pera lá, isso não é disfunção executiva. Tá. Isso é defesa, isso é proteção. Isso não tem nada a ver com rigidez, né? Então, às vezes, as pessoas, elas também nomeiam, às vezes, as coisas de uma maneira bastante equivocada, sem compreender a fundo. Também estereotipada, de onde né? se vem. Bem dentro estereotipada. do que é. Bem estereotipada, né? E aí entra a questão da procrastinação. Às vezes chega lá a pessoa fala, eu procrastino, eu não termino minhas atividades, né? Eu não consigo começar as atividades. Mas, de novo, vai cair, pera lá. Falta de habilidade ou falta de energia executiva, né? Se eu tô sobrecarregado, se eu tô cansado. E outra... Sabe o que é o mais difícil ao longo da nossa vida? E a gente vai vendo isso. Tá, eu fui uma criança que cresci e achei que eu superei minhas dificuldades de regulação emocional. A verdade é que não é verdade isso, entendeu? Chega na vida adulta e... A gente se adaptou a ser assim, né? A gente se adaptou, a gente foi achando meios de talvez e aí, não lidar com você isso, até né? Num contexto de maior potencial, você consegue até organizar as pessoas em volta de você para poder acolher um cenário mais confortável para o teu... caminhar sem olhar para si. Para que fique mais confortável essa... Exato, exatamente, né? Então é isso, às vezes eu me desconecto. Às vezes a desconexão emocional é uma das coisas que podem acontecer, né? E aí é aquela pessoa mais distante, mais apática, né, mais desconectada, e às vezes isso até, eu sei que a questão da dupla excepcionalidade que a gente tá falando aqui é do TDAH, mas às vezes é a pessoa que vem na fase adulta achando que é autista. E aí tem uma galera que também na mesma situação do TDAH da distração, quando tá nesse contexto, chega num profissional que não observa o todo, e sai realmente um diagnóstico. Porque esse histórico de invalidação, quando ele é realmente significativo, ele gera essa sensação de ninguém me entende. Ninguém me entende, ninguém sabe quem eu sou. E aí essa sensação de não pertencimento é ainda maior. E aí a pessoa acha que só uma neurodivergência pode explicar essa sensação de não pertencimento. Às vezes não é. Não é mais fácil identificar uma questão de um transtorno? Porque, não sei, tem lá o DSM-5. E daí o DSM-5 te dá a diretriz. Então, assim, eu, por exemplo, quando fui levar o Ber a primeira vez, eu achava que o Ber era autista. E aí a Bianca falou, não fecha. Não fecha. Então fica tranquilo. Eu falei, então vamos parar, né? Não precisa nem continuar a avaliação dela. Não é bem isso que não é bem assim, né? E aí, quando ela me trouxe, eu falei, não, isso tá errado, porque não é o que eu conheço, né, Mas assim, quando você tem aí um transtorno, no caso do TDAH também, você tem alguns critérios que você obrigatoriamente tem que ter. O prejuízo é um deles. Com certeza. Primeiro precisa ter, para qualquer transtorno, eu preciso ter a evidência de um prejuízo funcional. Né? Aí, a questão da presença da desatenção ou da hiperatividade, claro que, apesar de tá um pouco defasada essa visão de predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo. Isso também é legal a gente falar. Apesar de estar meio defasado isso, a gente vai ver que essa hiperatividade nem sempre ela vai se manifestar como uma agitação psicomotora, né? Tá bom. Então, ela entra aí dentro das questões que envolvem a impulsividade. Só que olha que engraçado. Tem casos que são difíceis, porque às vezes a gente pensa que a impulsividade é somente aquela pessoa que age por impulso, mas não agir também pode ser movido por impulso, entende? Sim. Então a gente também tem que tomar cuidado com aquele perfil que parece mais quietinho, que parece mais na dele, que parece mais tranquilo de lidar, mas na verdade não tem, porque não tem comportamentos externalizantes ali que chamem a nossa atenção, né? Mas às vezes tem questões ali que a gente vai nomear como impulsividade. Até a própria oscilação da atenção, essa dificuldade de sustentação e controle da atenção, ela é um sinal importante, né?
Nem sempre isso vai aparecer na avaliação neuropsicológica, tá, Angela? Então, isso vale a pena falar. Então, tem diagnósticos que às vezes eles são clínicos. Às vezes a criança ela faz um teste de atenção e ela vai super bem. Faz um teste de função executiva, ela vai super bem. Justamente por quê? Porque às vezes a dificuldade de execução, ela não vai aparecer num contexto estruturado. Clínico, estruturado. Faz todo sentido pra mim. Às vezes ela vai aparecer na lá escola. no rolo. Ou lá nas relações sociais. Sim, no jogo do futebol. Exato, no jogo de futebol. E aí a anamnese vale muito numa hora dessa. Muito. Aí a gente faz o quê? Uma boa avaliação neuropsicológica, ela vai integrar esses dados. Sim. Ela vai integrar. O desempenho no teste, ele não tem um peso maior do que a observação clínica, do que os dados da anamnese, Sim. do que as informações que a gente coleta com o professor ou com outra pessoa, às vezes mesmo com adulto a gente precisa coletar informações com outro informante. Às vezes chega adulto lá e fala assim, mas você vai ter que conversar com alguém da minha família? Eu falo, olha, vai ser muito bom. Porque eu não quero. Falar, a avaliação vai ser muito limitada, né? Nós não temos capacidade de adivinhar coisas, entendeu? Como psicólogos, né? A gente não adivinha coisas, a gente não imagina. O processo de trabalho de um psicólogo não é criar hipóteses e fantasiar hipóteses e dizer que é isso, entendeu? Não é, bem longe disso, né? A gente cria hipótese, mas isso vem primeiro e não depois, e daí né? Você vai cortando, evidência. vai... a gente vai buscando evidência, né? Então, precisa ter ali, né, esses sinais e prejuízos evidentes. O que acontece com a dupla excepcionalidade é que não tem critério. Quer dizer, para superdotação já não tem critério, né? Aí já começa essa dificuldade, né? Sim. Alguns vão se apegar a valor de QI, outros vão dizer que não é só isso que importa, né? Que tem que ter ali também outras manifestações clínicas associadas à condição. E o que o Dabrowski fala disso? Então, o Dabrowski, ele deixa solto. Ele não fala muito sobre o desempenho intelectual em si, né? Tá. Então ele deixa meio solto. Aí a gente usa o Pfeiffer, né? Aí a gente gosta muito da visão do Pfeiffer, assim, que você pode olhar. Primeiro que o Pfeiffer, ele vai ter uma visão mais relacionada ao desenvolvimento desse potencial, né? Tá. E que na infância, às vezes, é muito difícil você apontar isso como uma característica. Ele vai falar que a superdotação é uma condição social. Tá. E uma condição social, por quê? Porque não depende só daquele potencial que é genético. Tá. Depende também das características ambientais e como isso vai ser conduzido ao longo da vida. Então, ele fala, né? Até tem um trecho no livro dele que ele fala assim, olha, de nada adianta chegar uma pessoa no consultório, um adulto com um QI de 150, e ele ser entregador de pizza. Nada contra o entregador de pizza, mas eu preciso de um desempenho extraordinário em uma área específica para identificar a superdotação na vida adulta, né? Tá. Só que, olha só, num país subdesenvolvido como o nosso... Você tem o cara super top das galáxias entregando pizza também. Exato. O que a gente vai fazer? Porque quais condições são dadas para o desenvolvimento do potencial e do talento? E será que... E Ângela, eu falo isso como experiência clínica agora, não tem nada a ver com a evidência da literatura, mas, quantos adultos eu realmente não vi um potencial, que realmente não estava desabrochado, né? Mas que depois da avaliação, tudo mudou. Tudo mudou. Às vezes era uma pessoa que estava assim, presa, sem motivação, não conseguia terminar uma faculdade. E na crença de si, né? Da sua incapacitação. Isso, achava que era o pior dos piores. Depois da avaliação, se engajou num curso universitário, né? Acabou, sabe, se desenvolvendo, né, academicamente. Acreditar, não, acho que eu vou, acho que rola, acho que posso. Você vê que às vezes essa questão, eu acho que isso também o Pfeiffer vai apontar, ele vai falar assim, primeira coisa que você tem que olhar quando você está fazendo uma avaliação de identificação da superdotação é por que essa identificação? Para que essa identificação? O que vai mudar com essa identificação? Porque isso é um ponto importante. Tá. Para que eu estou fazendo? Qual é o contexto dessa avaliação? Qual é a necessidade dessa avaliação? E isso para mim pesa muito, porque é isso, entendeu? Mas você acha que pode ter alguém que não precisa ter a avaliação sendo um superdotado? Ou não é esse o ponto? Eu acho que... não faz sentido, porque eu vi isso do Marcelo. O Marcelo foi, assim, ele foi muito resistente, porque a gente fez a avaliação no BER, aí, quando eu fiz a avaliação do BER, a Bianca me disse, você precisa avaliar a Marina, daí eu falei, não, mas ela é muito diferente, não sei o que, ela falou, você tá com o mesmo discurso de quando você trouxe o BER, de que não era, mas existe muita diferença. Aí a gente identificou a Marina, aí o Marcelo leu o laudo da Marina, falou, talvez, aí eu marquei, falei, não, vai. E aí, quando a gente identificou ele era o cara que falava, mas o que vai mudar agora, né? Sim. E assim, não faz sentido. Então, assim, pro Marcelo, não era uma necessidade, sim, né? Mas explicou um contexto inteiro da vida dele. Não, e às vezes quem convive com ele também precisa entender, né? Não é só sobre a pessoa, às vezes é para as outras pessoas que convivem com esse, com esse indivíduo também tentar entender e achar, tipo, não, mas por que ele age assim?
Não, eu preciso entender, porque assim, Sim. é isso, né? Será que ele faz isso de propósito ou será que é uma condição? Claro que também a condição não é justificativa pra tudo também, né? Não é pra pegar Lógico, não. porque eu sou TDAH, por exemplo, porque, né, eu tenho. Mas a gente flexibiliza até na forma com que... Isso muda a nossa forma de se relacionar com esse indivíduo. Sim. Mas assim, não é que eu não acho que todo mundo precise fazer, não sou dessa... Mas eu acho que assim, se tem um histórico de sofrimento... Aí é necessário. Aí é necessário, entendeu? E não é às vezes para chegar... O que as pessoas estão associando com a avaliação neuropsicológica é que ela vai chegar num diagnóstico. Não é só sobre isso, sabe? Eu gosto muito quando as pessoas... Quando eu faço avaliação e elas acabam, né? Eventualmente uma outra pessoa sempre te dá um feedback. E fala, nossa, isso foi além das minhas expectativas. Porque eu achava que eu ia chegar ali e ter só um diagnóstico. Mas não, você explicou o meu funcionamento. E esse é o nosso dever. Mais do que chegar num diagnóstico é explicar o funcionamento desse sujeito, né? Integrar esse funcionamento cognitivo, emocional, social, né? Dar uma visão integrada de como essas coisas se até para que essa possibilidade de treinamento do que eu não consigo bem, se é para mim um bloqueio em alguma esfera da minha vida, para que eu possa usar um recurso de forma correta, né? Exato. Eu sei que aqui eu preciso de ajuda, então vou atrás de me estruturar aqui, né? Ou até saber quando que eu vou começar por intervenção em regulação emocional. Às vezes, no adulto com TDAH e superdotação, a gente vai começar, às vezes, pela regulação emocional. Nem é função executiva ainda. Por quê? Porque, às vezes, é um histórico de... Aquela sensação, sabe, de que eu cometo falhas. Eu sou consciente dessas falhas, mas eu não sei por que elas acontecem. Então, eu começo a entender que eu não posso confiar em mim mesmo. Porque eu cometo falhas que desapontam os outros, né? Eu desaponto minha esposa, meu marido, eu desaponto meus filhos, eu desaponto minha mãe, eu desaponto meu pai, me desaponto meus professores, enfim. Né? Eu desaponto as pessoas sendo quem eu sou. E aí, isso começa a minar minha autoconfiança, né? Então, eu não acredito mais em mim mesmo. E aí, ou eu fico hipervigilante com isso, tudo, né? E aí, a ansiedade... Por isso que é muito comum ouvir de muitas pessoas com TDAH que elas têm um diagnóstico... Mas eu não entendo isso como uma comorbidade, tá? Eu vou entender isso como parte de um funcionamento integrado. Mas tudo bem, vamos entender como a sociedade entende. Com toque. É muito comum ter paciente com TDAH com toque, né? Mas sabe o que Mas com toque de fato ou com toque sugerido? Com toque de fato, às vezes. Com toque de fato, assim, né? Mas você vai ver que isso não é 2 diagnósticos de novo, entendeu? É justamente isso. Como eu sinto que eu posso falhar... Eu começo a desenvolver um hipercontrole das coisas, entende? Eu crio um método para evitar que eu possa falhar, né? Então, eu começo a ficar hipervigilante com tudo, né? Porque isso talvez seja uma estratégia ineficiente de lidar com essa ansiedade, né? Então, enfim, a gente vai ver que não é incomum, assim, essa comorbidade. Mas até entender o que é comorbidade ou não, né? Depende o quê? De uma análise clínica muito aprofundada sobre funcionamento e não mais sobre diagnóstico, né? É a mesma coisa que eu digo aqui. Entender que um indivíduo tem dupla excepcionalidade, tá, legal, não muda nada. Porque a dupla excepcionalidade não está explicando sobre o funcionamento individual daquele ser, né? Então, o que a gente precisa fazer é tentar entender o funcionamento por trás daquele indivíduo, né? Então, como é que as coisas se integram ali, né? O que justifica o que motivou a busca, né, dessa avaliação. Né? Tá, entendi. E aí, outra questão que eu queria que você falasse um pouco, e que novamente, né, como você falou, não é uma regra, mas que eu, antes de vir para cá, tentei... né, entender melhor depois de todas as questões da superdotação dentro do meu contexto familiar, eu me aprofundei mais, e que a gente vê essa questão do limite, né? Então, quando tem o TDAH junto com a superdotação, esse senso de se regular, de tipo assim, eu sei que eu posso ir até aqui, uma falta do medo, falta do limite, falta do... Sabe, tipo, eu só vou, não ter esse medo, não ter... Aquela coisa da ousadia ali. Isso, e assim, por que eu te pergunto isso, Mari? Porque eu vejo, assim, que dentro eu conheço muita criança com TDAH e superdotação, com dupla excepcionalidade, principalmente por conta desse meu envolvimento com a Mensa, e daí tem muitas crianças nesse contexto, e a gente vê que muitas crianças superdotadas, às vezes, param no que pode oferecer risco. E a criança com TDAH, parece que ela não tem essa... mais ousada, assim, né? Não tem esse freio, às vezes, isso, né? E aí ela vai, e aí o feito geralmente é maior,
Mas se tem um tombo, também é se estraçalha. É um risco. All-in, né? Eles dão all-in. Ou vai dar certo ou não vai dar certo, né? Porque eu acho que tem essa cegueira pro futuro, muitas vezes, né? E isso é característica da impulsividade, né? Às vezes de não conseguir antecipar bem quais vão ser as consequências, né? Então eu reajo frente ao imediato, assim, né? Até eu brinco, assim, quando eu vou dar devolutiva para os pais, não é uma falta de conhecimento, muitas vezes, né? Porque, por exemplo, se eu perguntar para uma pessoa com TDAH, né, se ela quer 6 bombons agora ou 12 mais tarde, ela sabe que 12 é mais que 6, mas ela não sabe que mais tarde é mais... Exato, mas mais tarde eu vou esperar até lá. Me dá 6 aqui. Eu foco no imediato, entendeu? Eu foco no benefício imediato, assim, né? Então, às vezes, lógico, às vezes pode ser que dê certo, porque a gente não tem controle sobre as consequências, e pode ser que dê muito errado, ruim, né? Muito errado. Então, eu acho que essa coisa de apostar sem medo, né? Ou sem pensar demais sobre quais são as consequências, pode ser que a pessoa seja reforçada justamente por isso, assim, né? E aí as coisas deem certo nesse sentido, né? Tanto é que a gente vai ver que, né, provavelmente tem muita gente até... de investidor ou de algum sucesso entendi. Ou às vezes até nas redes sociais, assim, né? Sim. Pessoas que às vezes se dão muito bem nessa coisa do engajamento com as pessoas, assim, porque às vezes as pessoas se identificam com esse jeito, né? Meio sem filtro, né? Esse jeito de falar as coisas, né? Que vem à cabeça, assim, às vezes, né? Um receio muito grande, enquanto lá tá o superdotado pensando, falando, mas o que os outros vão achar? Avaliando. Mas e se aquilo? E se, né? E se esse outro? Enquanto a outra pessoa tá ali... Isso tá dentro do controle inibitório? Não. Isso tá dentro do controle inibitório. E aí também o superdotado perde um pouco, talvez, nessa questão que você falou de... outros fatores ali, né? Também, tipo... Às vezes a gente vai ver que essa insegurança, ela pode ter outras fontes, assim, né? Também não posso dizer que todo superdotado não tem ousadia. Às vezes a ousadia é uma característica, às vezes, da personalidade de cada um, né? E eu acho que até principalmente para o superdotado que tem um perfil mais produtivo e mais criativo, a gente vai ver que essa alta criatividade, geralmente ela tem um viés muito relacionado à abertura à experiência. Que é uma pessoa que gosta de vivenciar coisas novas, é uma pessoa que gosta de buscar coisas novas. E isso é, às vezes, muito confundido com... né? Ou se assemelha, assim, com características superficiais dessa impulsividade, assim, sabe? Mas na verdade não. E na verdade não, assim, né? Então a gente vai ver que é uma pessoa que, quando você vai olhar, realmente, ela não faz isso sem antecipar possíveis consequências, assim, né? Ela meio que calcula... Tá tudo dentro de um contexto planejado. Exatamente, né? Mas às vezes tem alguns perfis mais arrojados, assim, que vão lá, que, né, dentro de um limite seguro, vai arriscar, né? E nem por isso ela tem dificuldade de controle inibitório, mas é um risco às vezes calculado, é um risco que eu dou conta. Opa, se der errado, eu tô disposto a arcar com a consequência, isso não vai trazer prejuízo. Não quero prejuízo, né? Não gosto do prejuízo, né? Quero evitar o prejuízo. Calculo. Mas se der errado, eu tenho onde me calçar, sabe aquela coisa, né? Então, isso não necessariamente é uma dificuldade, né? De controle inibitório. Diferente do que seria o TDAH quando a gente tá pensando no problema funcional, né? Aquela pessoa que, né? Aquilo que eu disse, dá all-in, né? Vai sem pensar. Se der, deu. Se não deu, não tenho. Não tenho plano, entendeu? Não tenho plano, né? Não tenho como fazer isso, né? Para um contexto, assim, de quem está assistindo e que pode, assim, pensar, porque a gente tem algumas características que são comuns e que a gente pode dizer, se tiver isso, quando que pode sugerir uma dupla excepcionalidade? Eu penso assim, criança que já tem o TDAH e que foi ignorada a superdotação. Deve ter muitos, né? Isso é bem comum. Até porque é uma criança que, como eu disse, às vezes nas escalas de inteligência, ela não vai... Mas para TDAH, para você testar uma criança, não sei se o TDAH, ele tem que ser identificado e diagnosticado por um médico ou não, ou assim, todo mundo que tem um diagnóstico de TDAH fez um processo de avaliação. Não, nem sempre. Tem deveria. Deveria. Tem crianças que foram diagnosticadas pelo médico, iniciaram o uso de medicação sem fazer qualquer outra avaliação nesse sentido. O ideal, a gente vê que uma boa prática... É que o médico... que seja feito de forma multidisciplinar, né? Isso é fato, assim, sabe? Então, lógico que muitas coisas se confundem. Por exemplo, alguém que nunca estudou sobre superdotação vai chegar lá com uma criança que tem queixas de dificuldades, né? De vai enquadrar, né? motora. Vai fazer um checklist lá, acabou.
é uma criança que nunca se cansa, né? Antes de dormir, quer conversar, quer falar, quer produzir, quer, né? E aí também chega lá combinada com algumas queixas relacionadas à escola, de que ele parece que fica viajando, que fica no mundo da lua em sala de aula, mas as notas estão boas, mas fica lá, viajando, não presta atenção, parece disperso, né? Parece que tá sempre imaginando outras coisas que não tem relação com o contexto ali, né? Acadêmico ou pedagógico. Lógico, na hora, a pessoa sem conhecimento sobre superdotação, ela vai enquadrar como TDAH, a chance é grande. Na verdade, a gente sabe disso, né? Que o volume de mau diagnóstico dentro da superdotação é enorme, né? Sim. Quantas pessoas não foram identificadas como TDAH ou autismo, e às vezes não, eram só superdotadas, às vezes nem era um caso de dupla excepcionalidade. Sim. Né? E quando a gente fala desse mascaramento... É mais comum isso ou o contrário? É mais comum que tenha mau diagnóstico? É mais comum que tenha mau diagnóstico do que... Porque do que assertivo. Que a dupla excepcionalidade, ela é muito menos frequente do que as condições isoladas também, né? Ela não é tão frequente como as condições isoladas, Sim. Né? E também não é qualquer prejuízo ou dificuldade. Às vezes até na avaliação de funções executivas que a gente vai fechar TDAH também, né? Então também tem isso, sabe? Uma criança muito ansiosa, um superdotado muito ansioso, ele vai ter dificuldades de atenção na avaliação. Porque ao invés de ele focar no que é importante na tarefa, ele tá ali ruminando medo, o tempo. preocupações, o tempo, o que o outro vai pensar dele, né? Então, assim, ele consome boa parte dessa energia, né? Que deveria ser usada para fazer a atividade com ruminações e preocupações que aparentemente são desnecessárias, né? Então, ele vai acabar tendo um prejuízo, às vezes, em tarefas de atenção, em tarefas de memória operacional, que é justamente as dificuldades que, às vezes, coincidem com o TDAH. Com o diagnóstico clínico de TDAH. Exato. Por isso que eu falo que um bom diagnóstico, ele depende dessa integração dos dados. Não tem como a gente olhar para os dados isolados e fechar, é TDAH só. É dupla excepcionalidade, ou é só super... Na realidade de vocês dentro da clínica... Quando você recebe um encaminhamento, né, de um médico, geralmente é dupla excepcionalidade ou acontece o contrário, assim? Não. Geralmente, assim, a gente recebe muito suspeita clínica em aberto, assim. Não é comum, não é que não tenha, tá? Às vezes chega lá o médico com a hipótese clínica dele já, sabe? Então, eu suspeito que tenha... uma superdotação, mas eu quero ver se tem algo a mais, entendeu? Às vezes deixa meio que em aberto. Então, hoje na clínica, é que a gente tem um viés lá hoje, né? Então, não tem como eu dizer que a gente acaba não recebendo já a suspeita de superdotação, né? Então, eu vejo já vem por conta por causa hoje em dia a gente do perfil da referência, né? Mas assim, a clínica não abriu as portas se colocando como uma referência em superdotação, né? Não foi isso, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. E lá, né, antes de ter esse fluxo maior para identificação de superdotação na clínica, na verdade, eu acho que a gente só começou a ser referência em superdotação porque algumas coisas não cabiam dentro do TDAH ou do autismo, entendeu? E aí então, vocês na inquietude... a gente recebia mais diagnósticos, tipo, eu acho que é um TDAH, mas até pro médico, às vezes o médico não sabia que era superdotação, porque às vezes não era... Não tá no DSM, né, superdotação, então onde é que ele vai estudar sobre isso, né? Então, às vezes ele não sabia explicar o que era, mas não fechava, às vezes, um quadro completo de TEA ou de TDAH, sabe? Ou, às vezes, era aquele indivíduo que já recebeu um diagnóstico na infância e que teve uma evolução tão boa que ele começa a se questionar, mas será mesmo que, né, ele tem esse diagnóstico? Será que mesmo que é um transtorno do neurodesenvolvimento, sabe? Daí você abre uma possibilidade, daí então vamos investigar. Isso. Entendi. E daí eu comecei a estudar sobre superdotação em razão disso, entendeu? Às vezes as pessoas olham pelo histórico hoje, pela criação de programas, até pelo meu jeito de ser, que superdotação foi uma área de interesse minha desde sempre. Mas não parece, foi, né? Foi a demanda. Não foi a demanda. Foi a demanda. Até porque quando eu comecei a clínica, para mim, superdotação se limitava a QI, se limitava a desempenho intelectual, entendeu? Era isso e pronto, entendeu? Eu não entendia outras coisas relacionadas à superdotação. Até eu começar a ver que tinha um caso que eu falava, não, essa criança não é autista. Mas ela tem questões sensoriais, mas ela tem interesses intensos, mas ela tem ali, né? Ou, essa criança não é TDAH, mas ela é agitada. Mas ela tem uma imaginação e uma criatividade que às vezes fazem com que ela pense em desdobramentos e aparentemente tire ela do foco primário aqui.
mas do foco primário para quem, né? Foco meu enquanto adulta, né? No foco do que eu acho importante, né? Às vezes ela não tá no foco do que eu acho importante. Sim. Mas para ela, às vezes, né? O que isso desencadeou é muito mais interessante do que qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo ali no momento, né? Então eu comecei a ver, falava assim, tem essas características, mas como que eu vou justificar para esses pais que não é TDAH, mas tem tudo isso, né? Sim. E aí sim, foi uma coisa meio natural, chegando, né, na superdotação, entendendo mais sobre isso, entendendo mais sobre essa condição. Eu acho que falta falar um pouco da superdotação, que nem você falou ali, da questão do QI que te limitava, né, no início. Da questão, eu acho que a palavra por si só, ela é uma palavra difícil, né, de lidar, né, o nome superdotação. Uhum. Literalmente, ele te remete para um cenário de perfeição, né. E aí a gente vê que também é uma coisa que eu acabo falando muitas vezes, mas ainda que exista um cenário que é incrível da produção, porque é incrível, né? A gente vê coisas que... É uma condição positiva, Ângela. As pessoas não podem olhar para isso e dizer, ai, nossa, isso é só sofrimento. Não. Isso é uma condição positiva. Eu falo para os pais, eu falo, olha, isso é uma condição maravilhosa. A única coisa que agora a gente tem tá mais alerta sobre quais desafios ela pode impor, mas pode impor. Não quer dizer que para todo mundo tem a mesma história. E eu acho ainda, Mari, que ainda vem muita coisa em relação à superdotação, que ainda eu não vejo validada, mas eu como mãe experiencio o tempo todo, né? Essas questões físicas mesmo, sabe? De reações do corpo, sabe? Parece que é uma coisa muito mais intensa, né? Eu vou dar um exemplo uma base bobo. Fisiológica, né? Dessa intensidade. O Bernardo, sábado, a gente fez uma festinha de aniversário pra Marina, e ele tava com 3 amigos lá, e brincaram. E o Ber anda muito sedentário, muito em casa, aí no computador, e programação, programando. E, enfim, aí ele dá aquela circulada, vai pra escola, mas ele brincou louco aquele dia. Daí, beleza, ontem ele chegou em casa, e daí ele dormiu na casa dessa amiga. Ontem ele chegou em casa e ele falou, meu corpo inteiro dói. Parecia um velho, mano. Ele dizia, dói tudo, mãe. E daí ele mexia assim, eu dizia, meu Deus, criatura do céu. Aí, tá bom, vou te dar um remédio dele. Olhe pra mim. Olha, você fala comigo de uma forma, parece que não está interessada. Eu tô te falando que o meu corpo dói. Pergunte as partes que dói, né? Tipo, entre nesse contexto. Vamos conversar, debater sobre... Então, assim, você vê que o corpo traz tudo. E aí a mente vem cobrar um posicionamento meu a respeito do comportamento dele e da reação. Então, assim, é muito complexo. É muito. Não, suga energia. Não dá pra dizer que não suga energia. Suga, a intensidade suga. E olha só, até aproveitando esse gancho, Angela, que a gente tá falando de intensidade é desafiador lidar, né? É desafiador para os pais lidarem, porque lógico, né, não tá disponível. Porque também tá falando assim, para eu estar disponível para ajudar o outro, a validar a experiência do outro, tá? Sim. Eu também tenho que estar disponível emocionalmente, né? Eu também não tenho que estar lidando com as minhas sobrecargas ou com as minhas questões, né, para estar 100% disponível, né? Então, o quanto isso é desafiador. Ao mesmo tempo também, eu acho que eu não posso terminar sem pontuar isso, que até hoje em dia a gente tá começando a ter um movimento contrário, das pessoas confundirem um pouco a superdotação com só os aspectos emocionais também, e não é só sobre isso também, né, porque eu acho que isso é bem importante. Sim. Porque chegam lá as pessoas mas eu sou muito sensível, então, eu sou muito intensa, eu acho que eu sou superdotada, mas aí você vai olhar também desempenho, a gente também precisa olhar desempenho, lógico, mesmo que esse desempenho esteja sufocado. Mesmo que naquele momento esse desempenho não esteja evidente por outras questões. Tem disso. Um olhar clínico cuidadoso, ele vai conseguir entender, sabe? Como é que isso... Por que isso não está se manifestando? Mas isso não foge a uma testagem mais robusta? Ou foge? Essa percepção de onde a criança está... Eu vou falar bem a verdade para você, Ana. Eu acho que, falando de modo geral, né? Não tô falando só sobre mim, assim. Mas pode forjar, sabe por quê? Porque a gente cria viés na avaliação, sabe? Enquanto clínico. E, querendo ou não, é uma relação subjetiva onde, às vezes, o profissional ele pode ter medo de desapontar o paciente, tá? Pode existir isso, sim, né? Ele pode ter medo de desapontar aquela pessoa e aquela pessoa julgar ele como ineficaz, se ele não falar o que eu quero. Entendeu? Tem um medo meio que egóico? Tem. Tipo, talvez me julgue como não E não sendo... só sobre superdotação. Isso deve acontecer no TDAH, no autismo, entendeu? Se eu não falar o que o paciente quer, ele vai achar que eu sou ruim, que eu sou incompetente. Sim. E deve acontecer, né?
Quando você dá uma devolutiva que não tem casos que eu olho e falo, só pode ser isso, eu espero acreditar que seja isso, porque daí eu vou ter mais compaixão, porque não pode ser um problema técnico grave desse. Só pode ser isso. Mas assim... Mas quando você tem número lá, por exemplo... Mas assim, a pessoa ir bem na avaliação, forjar nesse sentido de ir bem, não, isso não. Tá. Isso é muito difícil. A não ser que ela tenha estudado o teste. Sim, mas daí é outra... Daí é muito difícil. Ela tem que ter acesso a esse material. Não, mas forjar um resultado positivo ali é difícil. Não é fácil, não. Sim, eu imagino que sim. Não é fácil, não. Eu imagino que sim, nossa. Até pela complexidade do que é um teste, né? Nossa, eu não passava pela minha cabeça como que é... faseado, né? E aí tem tempo entre uma coisa e outra. Né? Vão tendo questões bem difíceis, assim, né? Questões que poucas pessoas realmente conseguiriam acertar, assim, sim. Mesmo que estudasse. Mas lógico, às vezes uma criança muito bem estimulada, ela pode ir melhor nos testes. Mas tudo bem. Porque ela teve acesso à cultura. Mas isso também é um fator de desenvolvimento da questão cognitiva, não? Não, nem sempre. Pode ser um viés ambiental aí, de ter mais acesso. Mas um ambiente favorável. Isso. Mas ele não assim, vai... Mas principalmente, não chega aos 130, não é isso, tá? Mas chega ali. Mas aqueles 2 desvio padrão acima da média, que a gente já começa a suspeitar e a considerar... Que é onde? É o fator confuso, de 120 a 129. É o ponto de confusão. Então, porque pode ser superdotação... Como pode ser reflexo... E por quê? Mas você também, então, entende o 130 como um critério? Não. Tá. Pra mim, o 120 a 100... Mas assim, já aconteceu de eu pegar um menino... Mas daí entra o Dabrowski. Daí entra o Dabrowski. E outra, e aí entra também algumas situações especiais, como, por exemplo, nossos testes, eles são muito acadêmicos, então eles vão avaliar o desempenho dentro de um contexto acadêmico. Então, eu já peguei, por exemplo, uma criança que se destacava na área psicomotora, entendeu? Então, ele jogava basquete, já estava entrando para uma liga profissional de basquete, entendeu? E assim, e tinha todas as características socioemocionais, assim. Era um menino doce, maduro, sabe? Empático, com senso de justiça, sabe? Nossa, era o estereótipo do superdotado, só que sem o desempenho intelectual. E aí você não tem uma testagem específica para isso? Não. Na verdade, até essas testagens, me corrija se eu estiver errada, mas eu já ouvi falar que a própria testagem era para avaliar déficit. Que as testagens foram feitas para avaliar o déficit e daí ela foi readaptada para avaliar o desempenho superior, como é um VISC. Não, na verdade a gente vai ver que os testes de inteligência, eles também foram desenvolvidos inicialmente para medir potencial intelectual, não só para medir rebaixamento. Não só para... Não. Eu acho que até as preocupações iniciais ali de quem começou a desenvolver testes de inteligência foi para isso. Também era para avaliar potencial intelectual. O que a gente vai ver que acontece é que o que é recomendado, e até lá fora fazem isso, né? Você vai precisar de um expert da área para poder avaliar esse desempenho que não reflita no teste, né? Então, por isso que é sempre importante você conversar com outras pessoas que interagem com esse indivíduo fora do contexto de testagem também. Às vezes elas vão falar de um desempenho inferior ou superior dentro de um contexto que escapa à testagem, né? Então, ali no caso... E às vezes que escapa até o próprio indivíduo. Exato. Aí o professor de educação física, ele tem essa visão de como as crianças na idade dele desempenham naquele esporte. De como que é o rendimento delas naquele esporte. Então, ele é um expert. Então, a fala dele vai ter um papel bem importante nesse momento, assim, da gente começar a pensar, né? Porque ele vai falar, não, ele está muito acima da média, né? A consciência corporal, a desenvoltura, né? A estratégia dele em jogo é muito além daquilo que é esperado para a idade. Então, ele é um técnico, ele sabe avaliar crianças, né? Dentro desse contexto. Então, é uma avaliação que a gente aí você, como um profissional da área de psicologia, né? Ou da neuropsicologia, utiliza como um recurso profissionais de outras áreas que pode te dar uma fonte de... Isso. Que são os experts da complexo, área. Né? É bem complexo. Sim. Até avaliar alguém que é muito criativo ou tem um talento artístico é mais difícil ainda. Por quê? Porque essa criatividade ela só vai aparecer num contexto específico, num contexto de interesse. Não é uma criatividade para tudo. Né? Tá. Tem uma questão também da adolescência ali, que a gente vê, talvez para o TDAH, mais até do que para superdotação, não sei se eu estou errado ou não, mas enfim, que é essa questão dessa autoimagem, né? Você acha que a dupla excepcionalidade, ela tem algum tipo de característica em relação à autoimagem mais acentuada em alguma fase da vida? Eu falei da adolescência, mas... né? É porque a adolescência, ela é um período mais crítico, né, Angela? Principalmente em questões relacionadas a pertencimento. Tá. Né? Então, todo mundo aqui, se for resgatar a adolescência, a gente provavelmente
personificou alguém ou algo para tentar poder caber, assim, né? A gente não é... A gente tá experimentando, talvez, outros lugares e outros papéis também, né? Que estão, às vezes, distantes até, né? Dos nossos propósitos, de quem a gente é. Quando a gente olha para o passado, a gente fala, nossa, quem era eu? Quem era eu? O que eu tava fazendo ali, né? Ou daquele jeito, assim, porque aquilo a gente enxerga hoje aquilo como distante do nosso propósito. Mas faz parte do momento da adolescência isso. E aí, lógico, que principalmente para alguém que tem alguma condição atípica de desenvolvimento, para essa pessoa, talvez seja ainda mais forte ou evidente essa necessidade que não é só um exercício de adaptação, que todo mundo faz um esforço para se adaptar, para poder pertencer, né? É natural isso até certo ponto. Mas o problema aqui que a gente começa a olhar é quando eu começo a me anular para conseguir caber, né? Quando eu começo a deixar de ser quem eu sou para poder caber. E aí existe um risco muito grande para essa impulsividade, que às vezes é o uso de bebida alcoólica, uso de substância, né, o uso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para ir canalizando, né, até essa necessidade, né, para poder, talvez, anestesiar algum processo? Talvez sim, para justamente... Ou até para... Não, às vezes é uma estratégia mal cooperativa de regulação emocional, e aí cabe tanto na superdotação quanto no próprio TDAH, que tem dificuldade na de autorregulação. Também? Na superdotação também, tem poucos estudos evidenciando isso, mas, né, a gente já vê, tem um ou outro estudo, né, demonstrando ali o uso, né, e abuso de substâncias na população superdotada. Sim. Né, e muitas vezes a gente vai ver pelos pacientes que a gente atende clinicamente, assim, que às vezes é uma maneira mal adaptativa de cooperar com a intensidade, né? Mas no TDAH, que a propensão ao vício, ela é mais registrada, exatamente. E aí a gente abre margem para esse perigo, assim, né? Porque às vezes o adolescente, ele vai às vezes começar experimentando algo porque por questão de autoafirmação, né? Eu quero ser visto como forte, como que dá conta, como que faz as coisas. Fazer parte, talvez, também, né? Como aquele que não tem medo. Eu não tenho medo, né? Eu sou foda, né? Desculpa o palavrão aí, mas é isso que eles vão pensar, né? É isso que eles querem parecer nesse momento, né? E assim, até certo ponto, isso é característico dessa fase, né? A autoafirmação é uma necessidade que, né, todo adolescente tem, mas um adolescente com desenvolvimento atípico, com questões de impulsividade ou com questões de intensidade, tem um risco ainda maior de repente, se perder nesse processo, né? De começar a se anular para poder pertencer. Não é só um esforço de adaptação mais, né? É um esforço realmente de anulação, né? Sim. De tentar ser alguém que eu não sou, né? Performar ali, né, um indivíduo que não tem nada a ver comigo. E às vezes até os pais têm essa sensação de estranhamento. Naturalmente, todo pai de adolescente tem essa sensação de estranhamento. Quando você vê seu filho com os amigos e você vê ele, às vezes, dentro de casa ou em outros lugares. Você fala assim, nossa, aquilo lá não são é meu duas filho. pessoas. São duas pessoas. Mas aí, principalmente quando tem aí uma questão, né, atípica nisso, acho que o esforço feito é ainda maior, principalmente quando eu não tive uma base muito boa para me entender, para me conhecer, para saber quem eu sou, para conhecer as minhas fragilidades, para reconhecer as minhas potencialidades, né? Eu acho que a chave disso, talvez, Mari, seja uma só, que é essa questão do autoconhecimento e da gente possibilitar isso, né? Para a criança, né? Para o jovem, para o adulto também, mas vamos pensar agora nessa questão desse público que está nesse desenvolvimento, né? Porque, que nem a gente conversou antes, né? Para não passar essa percepção de que isso é um caminho, né? Mas que é uma possibilidade e que se a criança aprende tudo isso que você trouxe aí, né? Essa regulação, né? Essa questão do se conhecer, se preparar para um comportamento que eu sei que vai aparecer em mim, mas que eu consigo, nossa, né? Eu acho que na coisa mais estruturada, eu vou num aniversário, então eu vou ter que me posicionar assim, mas então eu vou ficar 1h30, né? Então, essas estratégias que eu acho que a pessoa pode se beneficiar, e quanto mais cedo você oferecer isso como um recurso, e aí eu vou te falar, assim, porque lá em casa com TDAH só tem o Marcelo, mas eu vejo que das crianças também, na própria superdotação, possibilitar esse manejo, sabe? E a gente tinha isso em casa antes ainda da gente identificar os dois. Porque o Ber sempre foi uma criança que tem a bateria social lá fraca, baixa, né? Então a gente sempre combinou, mas até por uma questão de respeitar o ser
né? Sim. E acho que, assim, no Congresso até vou falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que isso é uma parte importante da condução de uma criança, sabe? É respeitar ela, independente do que ela tenha como um laudo, ou como, né? Mas assim, o Ber não fica bem, então não quero meu filho sem estar bem. Sim. Né? Então não quero meu filho sofrendo. Então não é, porque isso porque você vai mimar o menino, porque você tem que ficar até. Você não tem que. Quem que diz que tem que? Quem que é a mãe? Pra quem veio? Né? Então, se eu e meu marido, a gente entende que se a gente ficar até às 11, vai fazer com que o Ber não durma bem, fique irritado, a gente vai sair às 10. Não, e a gente exige, às vezes, da criança coisa que a gente não faz hoje, entendeu? Porque a gente é assim, então tá. Então, se eu canso de estar no aniversário, quero vir embora, eu pego meu carro e vou. Não, mas a criança eu tenho que obrigar a ficar até, né? Então, às vezes a gente exige da criança coisas que a gente nem nós fazemos. Sim. Né? Então, eu acho assim, que do meu ponto de vista, essa questão do autoconhecimento, ela é a chave de todo esse processo. Até para saber até que ponto, isso para a criança é importante, até que ponto isso é uma estratégia defensiva ou é o meu estilo de funcionamento? Sim, né? Sim. E assim, infelizmente, a nossa sociedade como um todo, ela não está pronta para isso. Então, uma coisa que vai acontecer é esse julgamento. Então, assim, você acaba vendo que quando as pessoas não respeitam, que você não gosta, o teu filho não gosta, alguém não gosta de estar ali pelo tempo que aquela pessoa idealizou para você, você acaba se distanciando das pessoas. Infelizmente é assim. Mas o que eu acho que tem que ficar dentro da gente é esse sentimento de que eu, nesse contexto, eu sou a mãe. Então, nesse contexto, eu preciso dar um conforto emocional para ele, para que ele se desenvolva bem. Eu preciso dar um contexto de conforto emocional para a Marina, para que ela se sinta bem. Então, assim, nossa, mas já está na faculdade. Está na faculdade, fui na faculdade. Tá aqui, ó, o laudo da minha filha, é assim, a faculdade, nossa, acolheu, a gente vai fazer estratégias. Então, assim, eu sou uma pessoa privilegiada nos meus contatos, assim, sabe? Eu acho que vocês, profissionais que realmente se importam, porque assim, ó, pode ser até clichê o que eu vou falar, mas assim, tem muita gente oportunista nesse momento, né? E a gente entende na fala, e por isso que eu digo que eu adoro tuas postagens, a gente entende na fala quando a pessoa realmente gosta do que faz, e quando faz com amor, e assim, vocês todas lá, são incríveis. E assim, é muito bom como mãe poder ter acesso a pessoas como vocês. Então, assim, independente da gente estar lá dentro, sabe? Mas ter a fala de vocês é muito importante. Então, assim, a gente tá meio que caminhando aí pro final, então eu queria que você falasse um pouco sobre a Cognos, sobre esse propósito, sobre, sabe, aproveita esse momento, assim, para falar o que você fala lá, sabe, Mari, tão bem, mas que as pessoas às vezes, né, não têm esse acesso direto, porque acaba sendo, né, a gente não pode esquecer que tem esse contexto, ele não é um contexto de uma classe A, B ou C, ele é um contexto inerente a todas as pessoas. Exato, né? E a gente vê que isso se reflete na clínica, lá tem a classe A, B e C, assim, né, então a gente atende, né, crianças de diversos contextos, e eu vejo que a Cognos, lógico que é difícil a gente falar do nosso próprio negócio, porque parece que daí a gente já tem um viés, mas assim, porque é incrível. Qual é o meu propósito, assim, com o que a gente faz? É oferecer uma visão diferente do comum, sabe? Eu acho que essa visão disruptiva, claro, sempre baseado em evidência, a gente não vai fazer nada que também não seja baseado em evidência, ou baseado na ciência, ou baseado em muito estudo, né? Sim. Tudo que a gente faz é baseado em muito estudo, né? Não é nada da nossa imaginação ou da nossa cabeça, porque isso seria irresponsabilidade e mais do que isso, seria antiético. Mas mesmo assim, dentro daquilo que a gente consegue ousar ou ir além para chegar mais próximo da vida real das pessoas, né? Por mais que seja baseado em estudo, se eu ficar só nos livros, eu vou me distanciar da vida real das pessoas, né? Então, acho que a gente sempre tenta oferecer algo que realmente tá faltando, sabe? Quando a gente pensa nas intervenções dos grupinhos, quando a gente pensa nos livrinhos dos super intensos, não tinha nada para falar de intensidade. E essas famílias e essas crianças precisavam se entender muito além de desempenho, para muito além de desempenho, né? Para muito além das questões cognitivas ou intelectuais, né? Então, quando a gente pensa, assim, no que mais a gente pode fazer, e a gente não para, a gente tá sempre, parece que pensando nisso, assim, né? Eu, pelo menos, tô sempre pensando, assim, o que mais que eu posso fazer agora, entende? Sim. É justamente ofertar aquilo que falta, né? A ausência, o vazio. Claro, ninguém
é perfeito, mas que hoje, né, eu gosto muito de ouvir isso, claro que eu gosto, me deixa muito orgulhosa, assim, do trabalho que a gente vem fazendo, né, e a gente ouve isso bastante de que, a Cognos é referência, de que a Cognos é clínica referência em neuropsicologia, mas isso não quer dizer também que a gente não falha, porque nosso medo é esse, quanto mais você vai sendo referência, mais expectativas vão sendo criadas, assim, né? E, obviamente, a gente tenta entregar, né, o que as pessoas esperam, mas, lógico, que sempre, né, tem um receio, assim, né, de atingir essas expectativas. E, claro, que isso também mobiliza a gente, né? Mobiliza a gente a sempre estar, né, sustentando um pouco esse lugar, assim, sabe? Fazendo por merecer ser referência, né? E para isso não vai só desde o bom atendimento ou bom acolhimento, porque isso é o mínimo que qualquer profissional da saúde tem que fazer, né? Sim. Mas desde a inovação, desde da criatividade, desde né, de se colocar meio que por inteiro. E você sabe que isso vem muito de encontro com uma conversa que eu tive com todo mundo esse ano lá na clínica, né? Para quem trabalha lá, né? Que eu acho que eu nunca tinha deixado isso tão explícito como eu tô deixando agora. Que ou as pessoas, elas estão aqui por inteiro, eu não quero dizer que elas precisam se dedicar 100% do seu tempo ali dentro, mas não é isso. Mas ou elas estão ali por inteiro, ou não vai estar mais aqui, entendeu? Porque eu preciso das pessoas aqui por inteiro, eu preciso de entrega, porque é isso que eu faço, entendeu? Quando eu vou me envolver com um projeto, quando eu vou ver com... Acho que por isso que você acha que eu falo de um jeito tão eloquente, porque quando eu vou falar, quando eu vou fazer alguma coisa, Ângela, ou eu faço por inteiro, ou eu nem faço, entendeu? Eu nem faço, por isso que às vezes tudo me cansa, mas porque eu acho que assim, é o mínimo, é responsabilidade isso, né? Responsabilidade é à medida em que eu me proponho a fazer algo, ou eu faço por inteiro, ou melhor não fazer. Quem está disposto a fazer inteiro, fazer. Exato. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, vai fazer outra coisa da sua vida. É verdade, assim, né? eu concordo. Vai fazer outra coisa da sua vida. Então, eu acho que isso mobiliza um pouco as coisas a acontecerem ali na Cognos, sabe? Sim. E a gente, né, tá sempre olhando justamente para essas necessidades que chegam pra gente no consultório e falando o que falta e tentando criar recursos, viabilizar ali acesso, sabe? Sim. Lógico, a gente não vai fazer tudo, né? Ao mesmo tempo que a gente é referência, a gente é pequeno, né? Sim. Né? Somos em poucas pessoas ali, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim, Sim. né? A gente ir, né, aos pouquinhos, indo, levando uma informação aqui, levando uma informação lá, integrando, né, a forma de pensar e criando essa linguagem em comum, assim. Sim. Porque eu acho que isso é importante. Quando a gente é visto como referência, acaba tendo essa responsabilidade. Tudo que a gente fala vira lei para algumas pessoas, entendeu? Por mais errado que você esteja, vira lei para algumas pessoas. Quando eu tenho alguma dúvida, eu entro lá e procuro o que estão falando. E é verdade. E é virar lei para algumas pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande também com aquilo que a gente produz, com aquilo que a gente fala, assim. Por mais que eu não tenha muito medo, não. Às vezes eu falo umas coisas que eu falo, não, é a minha opinião e, né, não tem, agradou, não agradou, paciência. Nem sempre vai agradar. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo, né? E tá tudo bem, né? Eu tô aqui falando com o público que gosta do, sim, né, do que eu tenho pra propor. Falar. Mas então acho que isso é o que nos mobiliza, assim, sabe? Sim. É tentar sempre trazer algo novo, sempre tentar trazer essa visão diferente e atualizada sobre as necessidades. Talvez hoje, o que a gente faz hoje, agora na clínica, daqui 3, 4 anos seja completamente diferente. Passou, e mas agora está fazendo. A gente não tem medo de mudar. Eu acho que é isso também. Acho que essa é a palavra. A gente não tem medo de mudar, entendeu? Eu não tenho medo nenhum de mudar. Fico desconfortável? Fico. Mas como qualquer pessoa. Mas eu não... porque a mudança causa isso, né? Mas a mudança causa isso até pra mim. Porque quando eu venho aqui, eu até falo, né? Eu vi lá atrás, quando a gente teve o laudo do Ber, que eu não devia falar sobre isso. Né? Que eu não deveria falar sobre o laudo do Ber, porque isso poderia ser ruim pra ele, porque as pessoas podiam olhar pra ele e esperar alguma coisa dele. E o meu trabalho é justamente falar pra ele que ele não precisa fornecer nada pra ninguém. Né? Exato. E quanto menos você fala disso, tem alguma verdade que vai... tem alguma verdade que vai se sobressair. Né? É verdade. É isso. Mas é isso, Mari. Obrigada. Eu que agradeço. De todo o meu coração por esse momento, né? Acho que ele é de uma utilidade imensa. Eu tenho certeza que a gente vai ter outros momentos. Porque tem tanto assunto para falar, né? A gente vai ter outros momentos e também tem as meninas. Eu quero muito que elas venham, né? Acho que cada uma tem um viés que gosta mais, né? E que fala com um pouquinho mais de... né? Tem sempre aquela coisa que a gente tem um encanto, né? E gratidão por tudo, né? Pela produção, né? Os livros são incríveis, o Ber tem eles. Ajudou muito, sabe, para poder criar essa conexão, né? É o que você falou sobre se enxergar dentro desse contexto. O Ber também fez ano passado um grupo de
Intervenção. Isso, de intervenção com outras crianças também, vi na prática como aquilo foi importante para ele. Então, acho que a gente tem que deixar um recado também de que buscar um profissional qualificado, independente, né? Independente de como for, a gente tem que... Eu dou jeito, Mari, eu sempre falo, né? A gente vai atrás, a escola humanizada é de graça, tem acesso para todo mundo. Eu acho que recurso tem, a gente só não pode deixar de falar e deixar de olhar para essas crianças, exato, né? Não só para as crianças, né? Para a gente como um ser. Acho que é importante a gente deixar esse recado, sabe? Porque isso muda tudo, né? Muda tudo. A questão do grupo tá com outras crianças parecidas, né? Questão de pertencimento, né? Até só para quem, né, quiser saber depois mais sobre os serviços da clínica para entrar em contato com a gente também. Para saber mais sobre o Super Intensos, o IPD. A gente tem a oficina do Ser Feliz é Melhor que Ser Perfeito, que é para pais e crianças sobre o perfeccionismo patológico. Tem o Super Intensos Adolescente, que daí trabalha especificamente sobre pertencimento, intensidade emocional e ansiedade. Então tem bastante projeto assim, legal. E a gente não para, tem sempre, cada semestre uma coisa nova. Sim, se aparece uma demanda, a gente atende, né? Mas então é isso, eu queria agradecer você, agradecer a todos e a gente se vê no próximo programa. Obrigada.